alunos na Fiocruz. Para quem ainda não fez o mestrado ou o doutorado, acho que vale a pena conhecer a página do programa. A nota 6, é um programa muito bom. E ele tem 2 linhas que admite a produção de jogos. Então, por exemplo, doutorado eu estou desenvolvendo um jogo. A minha linha é ensino não formal, que pega essa parte de museu, centro de ciências, né, todo o espaço que não é exatamente a escola ou a universidade. E a outra linha é ciência e arte. A Carol orienta lá, depois da palestra, pega a Carol, posso dizer que pega na curva, a Carol me orienta, ela é ótima. Então a gente vai assistir uma palestra dela falando sobre o lúdico na educação e eu convidei o Pedro. E aí a gente é muito empolgado, né? Então porque a gente acabou atrasando porque a gente ficou lá conversando. E aí terminou a palestra, a gente começou a conversar e a gente decidiu trocar telefone e criar um grupo no WhatsApp. Só que sabe aquela história que conhece um, que conhece o outro, conhece o outro? E isso virou o que é Adultos hoje. Então hoje nós somos um grupo de mais de 100 pessoas, temos educadores, designers, enfim, tem pessoas de todos os tipos, mas com uma paixão em comum, que é o uso de jogos no contexto educativo. Quando eu entrei no grupo, eu conheci o Pedro nessa ideia, a minha ideia não era tentar ensinar nada não, era aprender mesmo. Então eu procurei o Pedro, tipo, o Pedro me salva, e a gente começou a conversar, a gente começou a jogar e a gente começou a trocar. Então acho que aqui, assim, eu tô aqui na frente por acaso nesse momento, mas assim, tô aqui muito mais para trocar do que para ensinar alguma coisa, tá? Então, pode interromper a qualquer momento, pode perguntar, acho que a gente não atropele muito tempo, tá? Então, além de ser doutoranda do programa, eu sou professora na Celso Lisboa, eu vou falar um pouquinho das coisas que eu faço lá, e eu sou colaboradora do Espaço Ciência Viva, que é um museu de ciências lá no Tijuca, maravilhoso. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer, vale a pena curtir a página. Nós somos uma ONG e todo mundo é bem-vindo, desde querer fazer o seu trabalho. Então, a gente está aqui no simpósio de jogos, ouvindo falar sobre jogos, jogando. Então, está todo mundo meio empolgado, assim, eu quero criar um jogo para aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, seja para sociologia, matemática, não importa, acho que deve ter bastante ideias fervilhando aí. Mas, assim, passando pelos corredores e ouvindo, algumas pessoas não sabem por onde começar. Isso parece muito difícil, então a gente nunca teve esse contato com a produção de jogos. Então, assim, tem um passo a passo para a gente produzir esse jogo, uma metodologia definida, vou fazer passo 1, passo 2, passo 3 e vai ficar um jogo perfeito? Não tem, tá? Mas eu vou colocar aqui algumas coisas que eu considero importantes para o jogo. Então, se você tem alguma ideia de jogo em mente, você conseguir fazer as duas coisas ou escrever, eu acho que você pode pegar o papel e, à medida que a gente for falando dos passos, colocar as ideias que vocês forem tendo para o jogo de vocês. Então, pode ser um desafio, pode começar aqui agora e depois, quando vocês forem para casa, vai aparecer a ideia, tá? Então, é um convite. Então, embora não tenha passo a passo, acho que o primeiro passo que a gente deve pensar quando for criar um jogo é pensar no objetivo pedagógico do jogo. Então, muito jogo ele é criado porque, eu gosto do jogo. Mas o que você quer como educador quando você propôs esse jogo? Aí perceba que eu coloquei aqui o objetivo pedagógico. Então, não é o objetivo do jogo, é terminar a trilha ou conquistar o território. É o que eu quero como educador. Então, por exemplo, para quem estava no auditório, eu vou dar o exemplo do auditório, o Léo falou sobre citoses. Então, talvez o objetivo do professor, quando utiliza aquele jogo, é aprender biologia celular, é entender como as organelas funcionam. Então, o que você espera do uso pedagógico desse jogo? Para que ele serve? O que eu espero com a aplicação? E aí tem vários objetivos, tá? Eu coloquei alguns aqui que a gente pode utilizar. Um deles é promover o engajamento. Então, nesse momento, eu quero que as pessoas interajam, simplesmente. Então, um jogo ele pode ser utilizado tanto no campo educacional, quanto até no empresarial. Eu quero que as pessoas se envolvam, se sintam motivadas a participar daquele momento que eu propus. Pode ser simplesmente para socializar. Então, às vezes, é um grupo de pessoas que não se conhecem no primeiro dia de aula e eu quero simplesmente que as pessoas conversem umas com as outras, olhem nos olhos uns das outras, porque às vezes a gente tem essa resistência, né? Criança é muito mais fácil. Você leva uma criança para a piscina, ela pega na mão da outra e fala, amiga, vamos pular. A gente vai virando adulto, a gente vai ficando chato. Quando a pessoa fala com a gente, mostra por aí. Então, às vezes a ideia é só essa, é só socializar mesmo. Pode ser para estimular a cooperação. Então a gente tem jogos competitivos, mas tem jogos colaborativos que vão estimular a cooperação.
Pode ser para estimular a fala. Então, por exemplo, eu trabalho com um tema muito delicado que é a educação sexual. E aí, nessa loucura, o Pedro também está comigo. O Pedro é parceiro, assim, para tudo, né? E quando a gente coloca uma situação lúdica, não necessariamente um jogo, as pessoas se sentem muito mais confortáveis para falar sobre sexo. Porque sexo é um tabu ainda hoje. E quando a gente está imerso no contexto do jogo ou do ambiente lúdico, é como se as pessoas colocassem uma máscara. Não sou eu que estou falando, é a Maria, o personagem do jogo. Isso pode estimular a fala. Então tem jogos como o Jogo da Onda, que é basicamente para conversar sobre drogas. Tem os Zigs, que é para falar um pouco sobre a questão da AIDS. Então pode ser um jogo que o objetivo seja conversar sobre um determinado tema. Também posso utilizar um jogo para introduzir um tema gerador. Então, utilizando até o que o Léo falou ali dentro, ele colocou o Pandemic, que é um jogo que o objetivo dele é evitar uma pandemia, e é um jogo colaborativo. Então, de repente, como professor, posso colocar aquele jogo para depois falar sobre os contextos, sobre conceitos de epidemiologia. Ou durante o jogo, posso discutir a partida, fazer uma partida comentada, e falar sobre os conceitos de epidemiologia. Então, pode ser para introduzir um tema. O outro para ensinar um determinado conteúdo. Gente, esse é o mais difícil. Ensinar como se joga. Porque a maior parte dos jogos que a gente observa, pelo menos que eu tenho visto por aí, não sei se vocês concordam, é para avaliar. Aí você faz quiz, coloca um jogo de trilha com pergunta e resposta, mas um jogo onde as pessoas aprendam jogando é muito difícil. O jogo que ela criou, a Renata, ela vai provavelmente falar, é um jogo maravilhoso e é possível aprender o conteúdo. Então, você vai falar do seu jogo, não vai? Então, não vou fazer spoiler, vou deixar para ela. Mas assim, peguem bem esse como exemplo, e são poucos os jogos onde as pessoas aprendem na partida. Outro é reforço e fixação do conteúdo. Então, por exemplo, vestibular exige um conjunto de conhecimento e conjunto de coisas que precisam ser decoradas também. Então, fórmula a gente decora e genética também tem coisas que a gente precisa decorar, né? Então, qual é o fenótipo para determinado genótipo? Então, com essa finalidade, você tem, por exemplo, um dominó, que o objetivo é só associar fenótipo e genótipo, muito simples. Que ali que o que eu quero mesmo é que ele decore, ajudar esse estudante a decorar algumas coisas para ajudar a fazer uma prova, que é o Enem. Tem algum problema nisso? Não, mas eu tenho que ter clareza que o meu jogo, o objetivo dele é fixar. Pode ser para avaliar um determinado conteúdo, que é o mais comum. Gente, aqui muito cuidado, porque tem muito jogo, muita prova disfarçada de jogo. O que é isso? Eu coloco um dado, coloco normalmente uma trilha e faço perguntas. E eu coloco isso como um jogo. Então, eu quero fazer perguntas sobre garrafas. Então, vou aqui perguntar sobre formas de garrafas, materiais de garrafas, isso enquanto se joga um jogo. É quase que uma prova oral, só que usando um tabuleiro. Então, muito cuidado quando for fazer esse tipo de avaliação. Ou para problematizar também. Então, o Luciano, que está aplicando uma oficina aqui na sala ao lado, ele desenvolveu jogos na área de filosofia, que estão sendo vendidos lá embaixo também. Ele é da The Game Maker, são jogos maravilhosos que é para problematizar a situação do dia a dia, que às vezes passa e a gente não percebe. Então, quem ainda não viu aí embaixo, dá uma passada no stand para conhecer os jogos. Então, esses são alguns objetivos, tem muitos, tá? Mas por que eu estou reforçando isso? Se a gente não sabe para que a gente está criando o jogo, como que a gente vai avaliar o nosso jogo? Ou por que a gente vai utilizar? Então, acho que todo mundo que é professor, fez licenciatura, com complementação pedagógica, deve ter começado a preparar um plano de aula com o objetivo da aula. Aqui não é muito diferente. Então, se eu estou pensando numa situação de ensino, eu preciso ter muito claro qual é o objetivo com esse uso desse jogo. Pedro, tira isso aqui, para vocês puderem pegar esse lugar. Então tá. Então eu defini já qual é o meu objetivo. Uma outra coisa que eu preciso pensar também é qual é o contexto. Eu quero que meu aluno aprenda. Ótimo. Mas qual é o meu contexto? Quanto tempo eu tenho disponível? Quem são esses meus alunos? Aí eu vou dar um exemplo. Esse aqui é o Pedro, sou fã, como vocês podem ver. No Espaço Ciência Viva, uma vez por mês, tem o Sábado da Ciência, que é um
tema específico e tem várias oficinas sendo trabalhadas. Nesse, o tema era evolução. E aí a gente fez a loucura de trabalhar a sexualidade no contexto da evolução. Então a gente deu como exemplo o caso da gonorreia, cuja bactéria ela se encontra com um alto nível de resistência ao longo do mundo. E a gente foi trabalhar os conceitos de evolução, o que era evolução ou não, seleção natural, para que as pessoas entendessem a importância de usar preservativo, já que pode se infectar, por exemplo, com uma bactéria causadora de gonorreia que não há tratamento. Então, qual era o nosso contexto aqui? Os passos de divulgação científica, com pouco tempo. Então, o visitante tinha muita coisa para conhecer. Só no nosso estande, na nossa oficina, tinham 5 atividades. Então, fazia parte de um percurso ali dentro. Então, precisa ser um jogo rápido, que ele entenda as regras muito rapidamente, para que ele consiga atingir o objetivo. E nesse caso, ela simular o processo de seleção natural. Então, todo mundo já ouviu falar em seleção natural na escola, mas às vezes a gente usa exemplos muito distantes. Então, exemplos que levaram milhares de anos para acontecer e é difícil de abstrair isso. Quando a gente vai para o laboratório para microbiologia, a gente consegue ver, mas nem todo mundo teve o privilégio de passar por um laboratório e fazer um experimento. Então, às vezes, acaba sendo uma teoria da evolução. A evolução não existe na teoria. Eu já ouvi muito isso, inclusive no estudante de biologia no ensino superior. Então, a gente queria simular o processo de seleção natural. Como era apenas um dia, não valia a pena a gente investir financeiramente em algo muito caro. Então, o que a gente usou? A gente foi tomar café, então aquele momento de abstração, comer chocolate, e aí a gente começou a discutir sobre o jogo, o que a gente queria, qual era o objetivo do jogo, como que a gente queria montar a exposição. E a gente pegou o jogo americano da minha casa, as cartas do mundo, e a gente criou o jogo. Não tem nada a ver com a regra do mundo. Então depois a gente, no café, vou deixar vocês curiosos, a gente pode parar para poder falar sobre o jogo, porque a gente tem pouco tempo. Mas aqui a gente basicamente simulava. E o objetivo do jogo, os jogadores tinham que criar uma bactéria super resistente. Então cada cor simbolizava um mecanismo de resistência. Basicamente isso, depois a gente conta mais sobre o jogo. Então assim, saber o que eu quero com o jogo e qual o contexto, ele é muito importante na hora de planejar o jogo. Então, se eu já sei o que eu quero trabalhar, qual o objetivo pedagógico para a criação desse jogo, e eu já sei o contexto, isso vai envolver tanto o público-alvo, quanto tempo eu tenho, quanto orçamento, fica mais fácil para planejar. E o que eu preciso levar em consideração também? Qual o objetivo do jogo? Então, o objetivo pedagógico, naquele caso, era entender o processo de seleção natural. O objetivo do jogo era criar uma bactéria super resistente. Qual é a mecânica? E aí, em mecânica, a gente tem muita coisa. Quem é da educação, às vezes não se entende ou não entende a importância dos discursos de quem é gamer, de quem joga. É o primeiro trabalho oficial que eu fui fazer com jogos. Eu fui trabalhar na universidade e logo na entrevista, a pessoa que estava me entrevistando era da equipe de inovação e viu que eu criava jogos e fazia algumas coisas muito intuitivamente e me convidou para fazer parte de um projeto como consultor educacional criando jogos. E aí tinha uma pessoa da equipe que era responsável pela área de jogos e eu pela parte pedagógica. E era uma briga, porque ele não olhava para o aluno e eu não olhava para as características do jogo. Ele ficava, não, a gente tem que jogar. E ele levava um monte de jogo, eu ficava, gente, que besteira, a gente tem um prazo para entregar o projeto e a gente está aqui jogando. Aí, não, você tem que jogar, porque gente, esse outro não sabe o que está fazendo. E do outro lado, ele não olhava para o aluno. Então, assim, demorou um tempo para a gente conseguir se afinar. E o que eu digo hoje? Tem que jogar. Quanto mais você joga, mais mecânica de jogo você conhece. Você conhece exemplos de jogo e não cai no risco de você só criar um jogo de trilha, que é o jogo das casinhas. Nenhum problema com o jogo de trilha, mas hoje a gente tem outras mecânicas que são muito mais divertidas. Que para o estudante de hoje pode ser muito mais engajador e motivador participar. Então, joguem. Então, nós da Ludus a gente tenta fazer, nem sempre a gente consegue, mas uma vez por semana, algum encontro para jogar. E existe a Red, existe a da Uruguai. Existe a Bones and Burgers, que é o que a gente vai. Então você tem espaços que tem jogos de tabuleiro que você não paga para jogar, só paga o que você for comer. Então joguem, gente, joguem para aprender mecânicas. E não dá tempo de falar das mecânicas, mas vale a pena jogar para poder aprender. E por último, definir as regras. Essas regras elas vão ser modificadas a todo momento, até o jogo ficar pronto mesmo, ela pode ser modificada. E aí, gente, liberdade poética para a frase do Vinícius de Moraes. Que
me perdoe os feios, mas beleza é fundamental. Então, assim, um jogo bonito, ele encanta. Então, pra quem já foi em diversão offline, que tem aquela exibição de jogos, gente, eu olhei o jogo dos dinossauros, eu falei, gente, que coisa mais linda. Eu nem tinha jogado, mas já fiquei apaixonada só pela beleza do jogo. Então, invistam nisso também. Eu sou obrigada a saber design? Não, mas a gente pode ter amigos, né? Então, o designer entra com o que ele sabe fazer de melhor, o professor entra com a parte pedagógica e a gente faz uma parceria interessante. Então, vale a pena criar parceiros. Caso você não tenha tempo ou não queira investir, né, nessa parte de aperfeiçoar, de criar, né, outros designs nos jogos de vocês. Então, aqui é só um exemplo que vocês podem utilizar, que é a The Game Maker, que é essa empresa do Luciano, que eu até citei os jogos que ele criou. E a gente faz parcerias, por exemplo, desenvolvi um jogo agora com a minha turma do período passado e falei, Luciano, quanto que você cobra para fazer o design desse jogo? Tanto, ele vai fazer isso muito rapidamente, porque ele já sabe fazer. E o preço não foi um preço caro. Então, o tempo que eu levaria para poder trabalhar numa coisa que eu não sei, ele vai fazer para mim. E eu me preocupo com a parte pedagógica do jogo. Então, você pode criar parcerias, tanto na camaradagem, que você faz para mim, ou ajudas profissionais como o The Game Maker. Então, esses jogos aqui, por exemplo, foram criados pela empresa e são vendidos. São os que eu falei que estão lá embaixo, para vocês verem. A outra coisa é avaliar o jogo. Então, muita gente cria jogo e não avalia. E se você não avalia o jogo, como você sabe que o jogo atingiu o objetivo? O professor fica muito claro, tem que avaliar o aluno para saber se o aluno aprendeu. Mas você avalia o instrumento que você faz? Você sabe se o que você criou é realmente adequado? É o aluno que não aprendeu ou o recurso que você criou que não está bom? Então, assim, pensar um pouco sobre o que você está fazendo também. Então, uma coisa que a gente tem que avaliar é o conteúdo. O jogo com conteúdo inadequado, ele vai ser muito mal visto pelos seus colegas. Então, imagina, você está mostrando um jogo e aí, de cara, uma pessoa que trabalha na mesma área olha e fala, nossa, mas esse conteúdo não tem nada a ver. Então, já cai um pouco no desprestígio. É claro que a gente erra também, mas se der para fazer uma revisão, faça. E aí, novamente, a gente não precisa ser rico, gente. A gente pode ter amigos. Então, por exemplo, esse jogo que o Luciano vai produzir no design, a Carol, que também é da área da biologia, ela vai revisar o conteúdo. Não só a Carol, mas umas outras duas pessoas. A Tami, que estava aqui de manhã, e o Léo, que estava na outra mesa. Então, a gente faz amigos. E um revisa o jogo do outro, um ajuda o outro a crescer e a desenvolver instrumentos que sejam aquilo que a gente acredita para a educação. A outra coisa que também tem que testar é a jogabilidade. Pode ser um jogo com conteúdo incrível, mas se o jogo não funcionar, não é jogo. Então é meio que um equilíbrio. Nesse jogo que a gente desenvolveu no Espaço Ciência Viva, o Pedro ficava assim, não, para o jogo funcionar tem que fazer isso, isso, isso. Não, mas isso vai contra o conceito de evolução. Ele é psicólogo. E ele que fez a mediação do jogo. Então ele vinha assim, não, eu quero botar isso aqui. Não, isso não vai funcionar. Ah, mas sem isso o jogo não está funcionando. Então é um pouco pesar a mão. Até onde eu posso abrir mão em alguns aspectos do conteúdo para que o jogo fique divertido e dê realmente para jogar e que ele funcione. Outro ponto que eu posso avaliar, né, é a satisfação do aluno, né, do estudante que esteja participando. Então, de manhã, as mesas que estavam aqui, uma delas avaliou apenas a satisfação. É uma coisa que eu posso fazer, se o estudante gostou de participar, se foi interessante ou não. E a outra é se as regras estão claras, tanto para o professor quanto para o aluno que vai jogar. E aí eu volto para cá, ó, o objetivo pedagógico do jogo. Esse é o ponto mais crítico. Quando a gente começou com um aluno de magistério, uma coisa que me agoniava muito era isso, como que a gente vai avaliar o jogo. Principalmente porque eu estou no programa de pós-graduação e eu vou ter que avaliar o meu jogo. E eu pensei, como que a gente avalia o jogo? Deve estar muito bem definido, né? Tem várias pessoas que criam jogos o tempo todo, e aí coloquei lá no grupo. Cada um faz de um jeito, não tem uma receita, tá? Então, assim, algumas estratégias que são utilizadas. Mapa conceitual ou mapa mental. Todo mundo tem ideia do que seja? Você pega termos chaves e vai relacionando esses conceitos. Tem gente que faz um mapa mental antes do jogo e depois do jogo e compara a complexidade e vê se tem coerência ou não. Então, a Tami, que estava aqui de manhã, é uma das pessoas que utiliza o mapa. A outra coisa que eu posso fazer é o clássico pré-teste e pós-teste. Só que aqui tem uma coisa que é importante. Se vocês são educadores, vão aplicar no jogo dentro da área de educação,
normalmente pré-teste e pós-teste, é usado para verificar a aprendizagem. Então tem que estar muito claro o que é o aprender para você. Isso está claro para você? Você sabe qual é a teoria que você usa para defender a aprendizagem? Então é algo que é tão intuitivo, mas que às vezes não para para pensar. Então, por exemplo, a teoria que eu adotei para a minha vida é a teoria da aprendizagem significativa, que ela atende vários aspectos assim que eu penso sobre o aprender. Dentro desse conceito, se eu pegar um teste com perguntas que vão aparecer no jogo, aplicar o jogo, depois aplicar as mesmas perguntas, dentro do que eu acredito que é aprender, isso não me atende. Então, segundo a teoria, o que me atenderia para dizer que o aluno aprendeu ou não? É eu pegar uma avaliação pós-teste com outras perguntas em outros contextos diferentes do que ele pensou no jogo. Não cite o que é perguntas óbvias, porque isso não quer dizer que ele realmente aprendeu determinado conceito. Aprender é uma coisa muito complexa, ela envolve toda a parte cognitiva, o que ele sabia antes, o que ele absorveu naquele momento, o que ele construiu naquele momento. Então, assim, tem que ter clareza do que é aprender para você, caso você queira criar um jogo com o objetivo de aprender, tá? É só para mostrar que é bastante complexo quando a gente fala em avaliação. E aí, pensando nisso, essa problemática que é, né, tipo, como que eu avalio se o meu jogo atingiu o objetivo pedagógico, a gente criou um grupo, então, é um dos, digamos assim, subgrupos do grupo da alunos, que é um grupo para avaliar como que as pessoas avaliam. Então, a gente está fazendo um grande levantamento. Então, a gente começou avaliando, né, o Encontro Nacional de Biologia, de Ciências, Educação, Filosofia, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, e usamos alguns descritores para poder também ver o que foi colocado no CAPES, no Google Acadêmico e no Ciel. Então, isso está em construção. A nossa previsão é que a gente termine o levantamento no final de março. Aí a Carol hoje se juntou a nós e vai também colocar um novo banco de dados aqui. E a gente ainda precisa de professores para se juntar e fazer esse levantamento na área da física, geografia, história e sociologia. Então, cada um está fazendo de forma individual, com um banco de dados únicos, procurando as mesmas coisas, para entender quais são as estratégias de avaliação que têm sido utilizadas. Então, novamente, tem muitas opções. A avaliação que eu vou escolher no meu jogo depende do objetivo que eu defini. Então, o objetivo tem que estar muito claro. Alternativa. Não tem muito tempo para criar o jogo, não tem muito recurso, quero começar a usar e acho que ainda não tenho tanto tempo para poder criar. Pode utilizar um jogo comercial pronto, como fotossíntese, citose, pandemic, ou pode adaptar o jogo para aquilo que você necessita. Então aqui eu só coloquei alguns exemplos, né? O pandemic, esse do dinossauro que eu fiquei completamente apaixonada por ele. Ele vem com pecinhas de dinossauro, saquinhos estampados, gente, ele é lindo. E o Wingspan também é lindo, ele tem os ovinhos dos pássaros, ele mostra distribuição geográfica, diferença de alimentação. Então, nesse caso, o jogo pode ser utilizado para falar de ecologia, diversidade alimentar. Então, dependendo da narração que o professor for fazer, dá para aplicar outros contextos. E aí, uma outra proposta diferente, que é quando os estudantes desenvolvem os jogos. Então, eu sou professora chata, assim, é aquela coisa ou amo ou odeia, porque eu não consigo não desafiar os meus alunos. Então, essa mostra de fisiologia e embriologia, ela foi feita várias vezes na universidade e eu era responsável pelos trabalhos de embriologia. Então, nessa amostra, a única instrução que o meu aluno tinha era: vai ser uma exposição, você pode criar o que você quiser com qualquer tema relacionado à embriologia. E eles vinham com temas que eu nunca havia imaginado. Se eu tivesse escolhido os temas, talvez eu não tivesse sido tão criativa. Então, eu sempre me surpreendi. Então, como era criar qualquer coisa, às vezes era modelo didático, às vezes era peça, e eu vou mostrar alguns casos de jogos. Então, aqui, por exemplo, eles pegaram o twist, eles pintaram, então isso foi feito com tecido, então, não foi tão caro comprar um tecido branco e pintar. E eu não consegui nem parar para avaliar o grupo, porque as pessoas não pararam de jogar. Então essa menininha, por exemplo, ela ficou enlouquecida jogando, ela que jogava e a avó que respondia. Mas aí percebe,
A gente está muito acostumado com pergunta e resposta, foi aquilo que eu falei, jogo para avaliar, que é o mais fácil de se fazer. Tá? Só para você ter clareza de que um jogo pergunta-resposta é muito difícil a gente construir para aprender. Não tem problema algum, mas era o que eles faziam. Esse era uma roleta com todas as fases do movimento embrionário, criaram camisa, ganhei camisa, adoro ganhar camisa. Aqui a outra camisa que eu ganhei, adorava os eventos que eu sempre ganhava camisa. Esse daqui era bem simples, era só um adesivo com o aparelho reprodutor e tinha que colocar os nomes. Então eles falavam sobre como que o espermatozoide era produzido e depois eles relacionavam com o nome. Só que isso tinha tempo marcado e era competitivo. Vou passar uns 2 minutinhos mesmo. Então ficava uma loucura no pátio, todo mundo gritando para poder participar. Todo mundo gosta, né, de brincar. Esse objetivo era fecundar. Então, ou você fecundava ou menstruava. E era bem divertido, que colocava a pantufinha do espermatozoide. Era um jogo de trilha, só que divertido, porque as pessoas estavam brincando na hora. Então, aqui são os alunos brincando. Esse era sobre métodos contraceptivos. Aqui, jogos de tabuleiro. Esse era sobre hermafroditismo. Então, eu não sei como que eles conseguiram tanta informação sobre hermafroditismo, e não só hermafroditismo, mas a questão do intersexo, não é algo tão fácil de encontrar. E esse grupo foi um grupo muito chato, eles reclamavam de tudo, porque eu já cheguei assim, tipo, biologia tem que trabalhar com enfermagem, vocês vão trabalhar com profissionais diferentes. Eu já começava, eu não gosto da biologia, eu não gosto da enfermagem, eu já comecei no primeiro dia de aula criando comigo. E aí no final, a pessoa que foi mais chata da disciplina veio agradecer, que tinha se sentido desafiada com o jogo, e que as pessoas gostavam de participar, e se sentiam muito importantes. Então, esse daqui era uma forca com velcro. Muito simples, mas eles faziam toda a parte dispositiva, né, com os modelos que eles criaram e as pessoas participavam. Esse era um jogo online em que a pessoa participava, dependendo do percentual de acerto, ganhava um certificado. Estou apto para falar sobre clonagem reprodutiva. Os alunos criaram, eles mesmos fizeram o certificado e distribuíam. Então perceba, eu usei a criação do jogo para avaliar os meus alunos. E eles usavam o jogo para avaliar os participantes deles. Então era meio que uma dupla avaliação. Esse é um professor participando de um jogo sobre laqueadura, outro jogo sobre o aborto. E esses materiais eles eram usados nas aulas de revisão. Então, são as monitoras, os alunos depois, né, escolhiam para virar monitora, e sempre nas monitorias eles utilizavam o material. Então, ainda fica um material interessante para ser trabalhado. Vale a pena, gente? A gente cria alguns inimigos, tá? Mas vale a pena. Então, aqui, ó, o certificado, que é o textinho, certifica que você está apto a informar a sociedade sobre clonagem terapêutica. Outro, foi um desafio tanto para nós, você estava ali para nos orientar, obrigada pela força, a ajuda que nos deu para realizarmos esse projeto, espero que tenha ficado do jeito que você queria, porque eu sou chata, como eu falei. Aqui o texto está enorme, ela fala que eu sou chata, logo de cara. Mas ela vem, ó, e não é que deu certo? Nossa feira foi um sucesso. Pra gente no segundo semestre, pelo menos pra mim, tudo é muito novo, trabalho em grupo assusta. E o que tem que apresentar então, mais difícil ainda. Porém, podemos contar com sua ajuda a qualquer hora. Aí eu tô aqui, obrigada pela confiança, por provar que somos capazes, mesmo quando a gente não acreditar. Então, vale a pena? Eu acho que vale. É assim, um processo que ele dá muito trabalho, os alunos ficam estressados, eles reclamam bastante, mas no final eles se sentem muito realizados. Eles se sentem capazes, se sentem orgulhosos do que foi produzido. E não fica só para você, né? Porque o seminário fica só para você e para a turma. Quando você leva o jogo e leva para outras pessoas também acabam aprendendo com aquela atividade. Aqui foi um pouco diferente, eu não fiz mais para uma exposição, eu fiz para a própria turma. E o objetivo era criar uma revisão diferente. Então os alunos criavam jogos para a aula de revisão. Então era imunologia, eles criaram jogos sobre transfusão, por exemplo. Esse era para colocar na testa a célula, eu tinha características para poder relacionar. Jogos tipo trilha, tanto vertical, né, como os próprios tabuleiros. Então eles criaram jogos diversos, essa é a mecânica do Uno, para falar de imunologia. Estou correndo um pouquinho por conta do tempo, que o Pedro está me olhando feio. E aqui uma outra experiência que eu queria compartilhar com vocês, que é, quando a gente faz esse tipo de estratégia aqui, dá muito trabalho. O aluno vem toda semana falar com você, professor, tá bom, manda e-mail e você tem que estar disponível. Nesse caso, tirando a primeira turma, eu tinha 2 monitores para me ajudar. Os jogos de imunologia eu já não tive tão presente. E teve muita coisa ruim também.
Então a gente fala que é bom, mas assim, também às vezes acaba produzindo coisas que não são tão boas. Uma forma de ter um trabalho um pouco mais controlado, isso limita a criatividade, é uma desvantagem, mas que você assim, pelo menos tem um controle maior de qualidade sobre o que está sendo produzido, é quando a turma inteira trabalha produzindo um único jogo. Então esse jogo, para quem não conhece, o Black Stories, tem uma pista que é lida para a pessoa, e a pessoa pode fazer qualquer pergunta, desde que o outro responda apenas com sim ou não. Se vocês já jogaram, é um jogo simples. O que a gente fez? A gente produziu um jogo nesse formato, que é o jogo que eu falei lá que o Léo vai fazer o design, o Carol vai realizar, estou contando com a Carol, sobre doenças infecciosas e parasitárias. Então, qual foi a tarefa? Primeiro eles tinham que procurar um artigo, primeiro tinham que estudar sobre a doença que eles receberam. Depois procurar um artigo científico com um caso clínico que representasse os principais sinais e sintomas da doença que eles receberam, que não é fácil. Artigo de caso clínico não são muitos. Depois preparar a frente da carta e depois preparar o verso. Então cada semana era uma coisa, a seleção do artigo, depois a frente, depois o verso. E cada aluno preparou mais ou menos 3 a 4 textos. Então, no começo, até a busca do artigo era muito difícil, eles vinham com o link do G1, do UOL. Aí a professora trouxe o caso. Aí era uma reportagem do jornal. Não, gente, é artigo científico. Mas tá na internet. Não, gente, não é assim. Aí foram procurar as bases, aprenderam a fazer as buscas. A escrita estava muito ruim no começo, então eles foram desenvolvendo a escrita, foram entendendo os sinais e sintomas e eles se ajudavam. Então, gente, mas será que está claro o que você colocou? Será que esse é o principal sinal e sintoma? Não está muito difícil? Lê pra turma. Aí a pessoa lia. Que doença que vocês acham que é? Né? Porque como era para poder testar, tal. Tá vendo? Não tá muito claro, tá meio ambíguo, esse sinal não tá muito bom. E eles produziram todos juntos. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Foi uma produção coletiva. Falta revisar, avaliar o jogo com quem estiver jogando. Mas como experiência de produção, o processo de produção foi muito bom, foi muito construtivo, assim, com a turma, com tudo que a gente fez. E aí eu volto e jogo a pergunta para vocês. Vale a pena utilizar jogos como recurso pedagógico? Vocês só vão saber se vocês experimentarem. Então, assim, no começo da apresentação eu falei, eu falei muito rápido, então não sei se vocês conseguiram fazer isso. Vai anotando as ideias que surgirem, de acordo com o tema que vocês pensam em criar um jogo. Então, se não deu tempo, posso até mandar para vocês, posso colocar lá o link na página da Ludo, se vocês pegarem no Drive, não tem problema. Depois vai fazendo meio que um passo a passo mesmo, tentando criar, e se desafia, cria um jogo, vê se vale a pena, vê se você gosta de fazer. Gente, nem que tudo é para todo mundo, assim. Tem gente que vai gostar mais de trabalhar de uma maneira. Tem professor que achou bem, vai ser maravilhoso. Tem professor que vai jogar. Cada um tem uma prática, e o que importa é que seja feito com qualidade. Mas você só vai saber se vale a pena, se é legal, se você experimentar. Então, desafio vocês a experimentarem. Então, assim, agradecimento à Fiocruz, à EBS, ao meu trabalho, que me dá liberdade para poder experimentar as diferentes estratégias, eu sou Lisboa, a Ludos, essa eu tenho na nossa casa, e ao Espaço Ciência Viva e a todos vocês que estão aqui. Boa tarde, meu nome é Pedro. Queria agradecer ao Pedro pelo convite. Então, deixa eu me apresentar só para vocês entenderem de que lugar eu estou falando, né? Eu sou professor de Sociologia da rede privada aqui do Rio de Janeiro e de Niterói. Eu atuo em escola aqui no Rio e uma escola lá em Niterói. Então, as experiências, um pouquinho do conhecimento que eu estou querendo partilhar com vocês, vem dessa minha experiência em escola privada, no segmento do ensino médio. Né? Então, eu trabalho com adolescentes, 14 até 17 anos. E, diferentemente de grande parte de vocês, acredito, eu não sou muito socializado nesse ambiente de jogos e games e tudo mais. E aprendo muito, principalmente com o Pedro, quando a gente começou a ter uma experiência em 2000 e lá na escola que eu trabalho, 2013, 2014. E aí, quando eu acompanhando o Pedro dava uma oficina lá de jogos, e aí eu fui começando a entender
que isso também não fazia parte da minha história pregressa enquanto estudante, né? Que o jogo ele poderia estar no ambiente escolar, dentro do planejamento do professor. E é interessante porque a gente lendo a chamada, né, para a nossa mesa, tem algumas provocações muito interessantes. Então, por exemplo, como devemos produzir e avaliar o jogo enquanto elemento presente no cotidiano, como pensar as avaliações à luz desses jogos, né? Mas antes da gente se questionar como a gente deve avaliar e tudo mais, retomando até o fio da meada da apresentação, por que colocar o jogo enquanto um recurso pedagógico, né? É muito interessante porque, assim, a gente, enquanto professor, a gente não questiona o livro didático, por exemplo, o livro didático enquanto um recurso pedagógico, né? Então, e o livro didático ele não pode aprisionar o professor, né? Ele tem que estar a serviço do nosso planejamento e não o contrário. Coisa semelhante acontece no jogo. Então, o primeiro passo é justamente esse. A gente tem que ter clareza por que a gente está colocando, por que a gente está escolhendo trabalhar determinado jogo no nosso cotidiano. Porque senão isso pode ser um tiro no nosso pé. Isso é muito sério. Se a gente começa um processo, seja ele qual for, dentro da sala de aula, falando mais especificamente do jogo, uma coisa que a gente pensa para integrar, para promover um ambiente lúdico, isso pode se voltar contra a gente, né? Então, assim, quais as potencialidades, as possibilidades do jogo no cotidiano escolar e, falando mais especificamente, dentro de uma aula de sociologia, né? Através da experiência da gente jogando em sala de aula, eu percebo que é criado um momento de ludicidade muito importante dentro da escola e que vem se perdendo ao longo do tempo, né? Parece que a escola está cada vez mais interessada em se afinar, sei lá, com a lógica do mercado, uma lógica extremamente competitiva e tudo mais. E aí é isso que você falou, a gente vai perdendo a capacidade de imaginar, a gente vai perdendo a capacidade de brincar e tudo mais. Então, o jogo, bem pensado, dentro do nosso planejamento, pode assegurar isso. Também ele dá a possibilidade de a gente tentar promover um momento onde a gente trabalha a aprendizagem junto com o desejo dos estudantes, né? Nessas últimas décadas, o campo da educação vem se apropriando muito de pesquisas, de neurociência e tudo mais. E todo mundo fala isso pra gente, né? Não tem a possibilidade de aprendizado acontecer fora do desejo. Então, a gente trabalhando o jogo, a gente pode estar investindo também nessa área do desejo dos nossos estudantes. E por fim, falando mais especificamente do meu campo, que é a sociologia, é muito interessante a gente colocar o jogo enquanto recurso pedagógico, porque a gente coloca esses estudantes numa realidade de promover mesmo valores democráticos, como, por exemplo, a escuta do outro, entendeu? O entendimento das regras de um jogo, você tem que seguir as regras de um jogo, você respeitar a vez do outro. Então, assim, são coisas sutis, mas que dá para ser trabalhadas dentro do momento da brincadeira, dentro do momento do jogo, né? Então, e é claro, isso tudo tem que estar dentro do nosso planejamento com um objetivo em mente. E aí eu falei da questão do cotidiano escolar. Eu queria falar rapidamente sobre isso, porque assim, a gente que é educador, a gente tem que estar muito consciente de que a gente fala em cotidianos escolares. E uma das um dos grandes desafios que a escola brasileira tem vários, né? Mas um dos grandes desafios é assim, promover um ambiente escolar que chame a atenção do estudante, que capte a atenção do estudante. Se a gente conseguiu, nas últimas décadas, promover a entrada dos estudantes no ensino fundamental, né, a universalização, digamos assim, a evasão ainda é um problema muito grande, né? E os estudos do campo da sociologia da educação mostram que assim, a escola ela perdeu aquela visão super tradicional que existia há 40, 50 anos atrás como a grande instituição responsável pela socialização dos estudantes. Hoje, os nossos jovens, eles se socializam em diversos outros espaços, têm diversas outras referências.
diferenças. Então, tentar promover um ambiente escolar que chame a atenção deles, onde eles desenvolvam prazer, onde eles criem identidade, onde eles se sintam pertencentes àquele ambiente escolar, é uma tentativa da gente fazer uma escola melhor. Não sei se eu estou... essa é a mensagem que eu quero passar. É óbvio que cada escola é uma escola. Então, eu falei para vocês, a minha experiência se dá a partir de 2 escolas privadas, com público majoritariamente da classe média. Então, é diferente da escola pública que atende segmentos populares. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o jogo também ele pode ajudar na promoção desse ambiente no qual o estudante ele pode se sentir mais pertencente àquele ambiente escolar, ao invés do momento monótono só da aula tradicional, no sentido de um atrás do outro e olhando o professor e tudo mais, né? E aí, pensando como é que o jogo entra no nosso planejamento, a partir da minha experiência, eu dividiria assim, em 3 grandes eixos que a gente pode pensar como é que o jogo ele pode entrar no nosso planejamento. O primeiro seria para introduzir um tema para tudo, um tema que você queira trabalhar, né? O segundo seria para aprofundar um determinado tema. E o terceiro como o momento final do processo. Tem uma realidade que é muito negativa e que me impossibilita, pelo menos até o presente momento, está me impossibilitando de viver um momento como a Suelen falou na apresentação dela, de fazer com que os meus estudantes, eles mesmos produzam os seus jogos, que é a quantidade de tempo que eu tenho ao longo da semana. Sociologia normalmente só tem um tempo semanal, né? Então, por exemplo, num trimestre eu dou 10 aulas. 10 aulas é o que matemática dá em 2 semanas. Então isso se torna um complicador e entra naquele ponto também que você falou assim, quais são as condições materiais que eu tenho para trabalhar. Mas eu não abro mão também de jogar com os meus estudantes, porque os feedbacks que eu tenho são positivos, né? Mas eu aproveito, e assim, a gente tem que estar atento para o que eles jogam, né? Quais são as experiências de jogo que eles já têm e o que eles já trazem de casa. Não estou falando que a gente vai ter que aproveitar isso tudo, mas é entender também que estudante é esse, porque a gente pode pensar em momentos que não tem nada a ver com eles e que pode ser, como eu falei no início da apresentação, um tiro no pé. Mas assim, o ponto que eu tenho obtido mais sucesso e tenho um pouco mais de experiência é nessa questão de introduzir o tema para os estudantes, né? Porque assim, diferente se eu estivesse falando de um ambiente universitário, que de uma maneira ou de outra os estudantes fazem aquele curso porque tem alguma mínima identificação, eu trabalho com jovens que não necessariamente eles amam sociologia. Eles podem odiar sociologia. E assim, então, um dos meus maiores objetivos pedagógicos, dando aula de sociologia no ensino médio, é promover, eu não quero que eles saiam dali sociólogos, a função da sociologia não é essa, no ensino médio, da matemática, da biologia, enfim, mas é fazer com que eles desnaturalizem o mundo social. Então, é eles entenderem que existe uma diferença, e nisso, o campo das humanidades, eu acho que a gente corre mais risco do que, por exemplo, o campo da biologia. É entender que existe uma diferença entre conhecimento científico, fruto de pesquisa, fruto de investimento e senso comum, né? Então, não sei, se você chegar para uma pessoa do ensino médio e perguntar, fala sobre fenótipo, genótipo, a pessoa pode não saber falar. Mas se você chega para a pessoa e fala assim, pô, me fala sobre violência, fala sobre gênero, que são conteúdos que a gente trabalha na sociologia, a pessoa vai falar uma lista de conhecimentos que ela já tem e vai falar, mas sociologia é isso aí mesmo. Não, sociologia não é isso. Então, eu uso muitas vezes o jogo como uma forma de introduzir esses estudantes no conhecimento da sociologia. Então, eu queria dividir 2 experiências que eu tive, que foram exitosas. A primeira foi recente, que eu tive que dar uma aula para o 9º ano. 9º ano esse que nunca viu sociologia na vida, né? E aí não faz sentido eu chegar e
eu acredito nisso, né? Colocar no quadro sociologia, estudo da sociedade, Durkheim, Weber, acho que eu não conseguiria atrair a atenção desses estudantes e não seria um bom começo. E dizem que a primeira impressão é aquela que fica, então, bom, vamos pensar em uma coisa mais atrativa. E aí, tendo em vista os recursos que eu tinha, eu pensei num momento de jogo, foi um jogo de trilha e tudo mais. Mas é mais fácil quando você considera o tempo. Exatamente. Isso para entender. 40 minutos. 40 minutos que eu tinha para dar Você a minha leva aula. 40 minutos para entender como se joga. Exatamente. E eu tinha 40 minutos. E aí o que eu fiz? Eu dei o nome de socioloquiz, né? Dividi. Eu fiz um caminho, né? Isso tudo manualmente, que eu fiz sozinho com a ajuda da minha namorada. Pode ter namorado, então ela ajuda bastante, né? Amigos, enfim. Eu não sei se eu cheguei a falar isso contigo antes de fazer, eu acho que não, mas eu pensei, mas eu não fiz. E aí, cada casa tinha uma cor, cada cor se relacionava a um eixo de estudo da sociologia. Então, o vermelho era perguntas relacionadas à escola, o verde relacionado à violência, o azul relacionado ao mundo do trabalho, e por aí vai. E aí, o grupo dividia a turma em grupos, jogava o dado, se a pessoa caísse na casa verde, ela tinha que responder uma pergunta relativa àquele eixo. E ali eu fui colocando conhecimentos da sociologia que eles já tinham ouvido falar, só que eles não tinham chamado a atenção que falar daquilo era falar de sociologia. Então, qual era o meu grande objetivo quando eu pensei nesse jogo? É introduzir a sociologia e fazer com que eles entendam que existe uma diferença, esse era o grande objetivo, entre senso comum e conhecimento científico, que é uma coisa que está lá nos parâmetros curriculares nacionais, que é uma matéria, é um objetivo do primeiro ano de sociologia, entender a diferença entre os diferentes tipos de conhecimento, né? E ao final do momento, que eu sempre tento fazer, então na verdade de jogo mesmo, ali jogo 35, 30 minutos, que é uma pena, não dá pra nada, e eu vi-los como é que foi essa experiência e tudo mais, e o feedback foi positivo. A outra experiência, que o Pedro já sabe, é que a partir do imaginário que eu percebi naquela turma, que eles falavam muito de banco imobiliário, que foi na época que saiu o banco imobiliário com cartão, né, e isso deu uma revolução, assim, cartão, banco imobiliário. E aí eu tinha que dar Marx naquele momento, né? Muita gente pensa que a gente só fala de Marx, mas não, a gente fala de outras coisas também. Mas naquele momento específico eu tinha que falar de Marx. E alguns meses atrás eu lembro que o Pedro tinha me mostrado, pô, olha que maneiro, o cara na França, eu acho, não sei, bolou uma coisa, e aí eu pensei, cara, dá pra falar de Marx usando o banco imobiliário. E foi isso que a gente fez. Qual era o meu objetivo naquele momento? Era trabalhar o conceito de mais-valia. Bom, não era falar de Marx, porque, né, falar de Marx era falar de nada ao mesmo tempo. Então o objetivo do jogo era trabalhar o conceito de mais-valia. O que a gente fez? Eu aí contactei minha rede de amigos, todo mundo tinha banco imobiliário, infelizmente não foi o cartão, peguei o dinheiro de todo mundo que tinha banco imobiliário e com um tabuleiro tradicionalíssimo do banco imobiliário, eu adaptei as regras. Então, tinha lá o grupo dos burgueses e tinha o grupo do proletariado. O grupo dos burgueses, evidentemente, começava o jogo com muito mais dinheiro do que o grupo do proletariado. E à medida, e aí o grupo do proletariado, por exemplo, quando caía numa casa para comprar alguma coisa, eles não tinham dinheiro para comprar. Quem comprava era sempre o grupo dos burgueses. E toda vez que eles passavam, enquanto as rodadas seguiam, toda vez que eles passavam na casa, eles tinham que pagar um valor X aos burgueses, porque eles detinham lá, eles eram dono da companhia, da rua, não sei o quê, e os burgueses eles davam X menos 30 para eles. E a partir disso a gente foi, e esse jogo durou algumas aulas, né, de jogar e depois de parar a experiência do jogo e debater, né? Pô, mas o que é isso? Pô, não é justo, a gente dava tanto e recebia tanto. Então, teve um cara que falou sobre isso, né? Então, assim, foi um momento muito... Foi difícil pensar nisso, né?
Hoje, se eu fizesse esse jogo de novo, esse ano eu não fiz, mas eu aproveitaria a experiência de outras turmas para me ajudar, porque muitas vezes a gente fica num lugar muito solitário, assim, da gente ter que pensar no jogo e tudo mais. Mas assim, foi um jogo que a gente jogou em 3 aulas, só o jogo, o que dá cerca de 2 horas, né? São 50 minutos cada aula, quase 3. Depois a gente falar do jogo. E aí entra na questão da avaliação, né? Primeiro, como é que a gente avalia essa coisa tão subjetiva que é o jogo? Isso é um grande desafio. Então também depois eu quero conversar mais, porque é uma coisa... Eu já ouvi da sociologia para entender. Pois é, eu vi da sociologia, eu já olhei pro Pedro, eu super me interesso. Porque assim, o professor adora falar assim, critério de participação. Isso, cara, é uma doideira. Porque assim, o que é participar, sabe? Assim, existe uma aluna extremamente tímida, com vários problemas, e extremamente introspectiva e tudo mais, mas naquele momento do jogo, numa rodada, ela falou assim, não, peraí, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa. E existe outro cara que sempre fala e que naquele momento do jogo foi o que ele sempre participou, assim, falou pra caramba. Quem participou mais? Entendeu? Como é que dá pra mensurar esse critério da participação? Uma estratégia que eu uso para avaliar o instrumento que eu criei, para ver o que tem que melhorar, o que não tem, é devolver a palavra para eles, ouvi-los, né, para tudo, isso não só para o jogo, né, para uma prova formal, porque a gente só avalia na educação para ver se o estudante aprendeu ou não. Esse é o objetivo da avaliação. E infelizmente, a gente percebe que através de práticas históricas, a avaliação ela é colocada num lugar muito nocivo, assim, da punição, né, do castigo. Então, você não vai aprender, mas tu vai fazer uma prova, hein? Cuidado. Sendo que a gente não avalia para punir, a gente avalia justamente para ver se o percurso que a gente construiu faz sentido para a gente e faz sentido para eles também. Então, eu acredito muito nessa observação. E, assim, um hábito que eu procuro ter quando eles estão no momento do jogo e quando eles já se apropriam do jogo, é sempre ter um bloco, alguma coisa, e escrever como está sendo aquele momento. Porque existem sutilezas que, às vezes, a gente pode trabalhar depois, no momento da sala de aula, né? Então, quando você falou tal coisa sobre, lá falando do banco imobiliário, né? Então, desenvolve mais essa ideia, né? E nos eixos que eu falei, pode botar o jogo tanto para introduzir um tema, como foi nesse caso do banco imobiliário e do sociólogo quiz, como para aprofundar um tema também, né? Para ver se ficou consolidado e tudo mais. Aí queria falar de outra experiência que eu tive recentemente, que foi a matéria de cidadania. A gente tem que falar de cidadania, né, na grade de sociologia. E aí a gente faz aquela diferenciação entre direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. E 2 aulas anteriores, eu vi que a turma estava jogando um jogo que, na verdade, era um jogo da memória, mas tinha vocês devem saber o nome, claro. Um negócio para pegar assim a carta. Tá certo ou não? Você tem um negócio assim, uma mão gigante, e aí pá, pega. Aquilo, naquele momento foi um pouco de inferno, porque imagina, né, esse barulho assim na sala de aula. Mas aí eu pensei assim, pô, será que dá para trabalhar essa lógica do jogo da memória para o conteúdo que eu já estava trabalhando com eles? E veja bem, estava chato. Eu estava percebendo que a turma estava meio assim, redes sociais. Aí eu pensei numa coisa extremamente simples, que foi extremamente fácil de fazer. Eu acho muito interessante essa coisa da estética que você falou, que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, que é uma coisa que falta demais no mundo da educação, no mundo escolar, né?
Às vezes a gente fica inebriado com as ideias que nós temos, mas a gente descuida da estética. E assim, não tem como desvincular a forma do conteúdo, né? É óbvio que um livro bonito, a gente vai minimamente se sentir mais atraído a ler. Um jogo bonito é a mesma coisa. Mas falando desse jogo da memória que eu fiz, eu fui no Word e depois imprimi em papel cartão colorido, mas dois tipos de carta, né? Direitos civis, uma carta escrita direitos civis, outra carta escrita direitos sociais, outra carta escrita direitos políticos, e no outro tipo de cartas, eventos da nossa história. E aí coloca na mesa e eles têm que jogar o jogo da memória. Então, por exemplo, se eles tiram a carta criação de um partido político, isso corresponde à carta de direito político, e aí eles tinham que fazer essa associação. Eu já tinha falado disso com eles, mas foi um modo, isso foi uma aula, 2 aulas antes da prova, mas assim, foi um modo... Exatamente, acabou funcionando como um jogo de revisão, e mais do que um jogo de revisão, naquele momento o jogo serviu, eu acho, para chamar a atenção da turma para aquele conteúdo, porque, como eu estava falando para vocês, eles estavam um pouco para baixo, assim, estavam ficando meio de saco cheio desse conteúdo. Então o jogo naquele momento serviu também como uma forma deles se sentirem atraídos de novo pelo conteúdo, né? Eu trouxe essas 3 experiências do Banco Imobiliário, do jogo da memória e do Socioloquiz, mas também, para ratificar o que você falou na sua apresentação, existem jogos que a gente pensa e que às vezes a gente começa a jogar e assim, que não rola, né? E da minha experiência, quando isso acontece, é porque, voltando ao primeiro ponto, não estava muito claro o que eu queria com aquele jogo. Então, o primeiro ponto é esse, né? O jogo, não só o jogo pelo jogo, mas assim, o que é o jogo enquanto um instrumento, né? O que eu quero fazer com aquele, por que ele está naquele ambiente de sala de aula, né? Jogando aquilo com os meus estudantes, eu quero que eles entendam o quê? Ou eu quero que eles problematizem o quê? Porque às vezes não necessariamente eu estou à procura de... Eu quero que eles respondam coisas. E na sociologia existem diversas questões extremamente complexas que até covardia. Em 50 minutos eu queria que eles me respondam coisas que caras que pesquisam a vida inteira não respondam. Mas que eles ao menos problematizem, né? Como foi o caso do Socioloquiz. Quando eu me lembro muito que uma menina leu lá um dado sobre feminicídio no Brasil. Aí ela falou assim, caraca, é isso tudo, mas o meu tio fala que isso é mimimi. Então, não é mimimi, né? Existem pessoas que fazem pesquisa e aí a gente já entra no conceito do que é a pesquisa. E aí vai ao encontro do objetivo que eu falei, que era problematizar o senso comum do conhecimento científico. Então, assim, jogo enquanto instrumento pedagógico, sim, total, tem diversas potencialidades, promover a ludicidade, o espaço do brincar, ele está imerso num contexto democrático, de ter que respeitar o outro, a vez do outro, escutar o outro, entender as regras, jogar de acordo com as regras, mas sempre não perdendo de vista que ele tem uma função pedagógica que tem que estar a serviço do aprendizado daquele estudante. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, desculpa a voz. Estou lutando uma semana contra a gripe para ficar boa para vocês, mas não deu. Faltou 2 dias para ficar melhor. Então, se de vez em quando a voz falhar, vocês, por favor, peçam para eu falar um pouquinho mais alto. É um desafio fechar esse simpósio no dia de hoje, depois da fala deles, até porque se misturam muito essas experiências, apesar das áreas serem diferentes. Mas eu vou trazer aqui um pouquinho da minha experiência dentro da produção de jogos e uso em sala de aula dentro de um nicho muito específico, que é a produção de cinema, que é a área que eu trabalho. Sou produtora de eventos, de filmes e tal, e dou aula numa escola de cinema, que é a Nancy Ribeiro,
Mas antes disso eu trabalhava numa ONG, não sei se alguns talvez conheçam, chamada Cineduc, Cine de Educação, que já está aí há mais de 40 anos. E a gente fez um projeto uma vez, que era um festival de cinema, com filmes de crianças, né, de estudantes. E nesse projeto me veio a ideia de criar uma ferramenta de um jogo que eu pudesse ensinar a produção para eles de uma forma mais lúdica, mais fácil. Essa ideia já tem alguns bons anos, ficou engavetada há muito tempo, e aí agora, mais recentemente, 2, 3 anos para trás, quando comecei a dar aula efetivamente, né, antes de só dar uma palestra, eu resolvi pegar, desengavetar aquele projeto e botar ele à prova dentro de sala de aula. Foi um grande teste e começou a funcionar. Então, quando a gente pensa como avaliar, eu vou trazer um pouco dessa experiência para falar como não só avaliar o jogo, que foi bem legal que a nossa trouxe, mas avaliar o aluno e não no sentido quantitativo, que é o que a gente geralmente pensa, né? Como que eu vou dar nota para o aluno. Vai além disso. Vai do papel dele dentro da produção, dentro do trabalho que é colocado. Né? Então, a partir dos questionamentos, que nem o Pedro falou, né, do que nos foi proposto aqui para essa mesa, se é possível você usar essas atividades lúdicas como de caráter subjetivo, e eu acho que vocês vão poder responder isso no final, ou se é possível avaliar o jogo como ferramenta, ou mesmo quais dinâmicas são necessárias para isso. Né? Sempre vai ser, como a Su falou, não tem uma regra fixa, porque vai depender muito da sua problemática e como você trabalha isso dentro das dinâmicas, as mecânicas que você vai escolher no jogo. E o seu objetivo, se ele quer se avaliar o aluno, se avaliar o conteúdo, ou mesmo se avaliar o seu papel de professor, se você está sabendo ensinar ou não, é que você tem que traçar um objetivo e ver qual o melhor método para se chegar lá. Então não tem um caminho, porque não tem um objetivo único, né? Você tem que escolher o melhor caminho. E se vocês quiserem, a gente pode também depois conversar. Né? Então, esse primeiro estudo de caso, eu vou tentar ser um pouco extenso, porque eu não vou me alongar. Ele é baseado praticamente em cima de uma problemática. Qual é? Ensinar como se fazer um filme, se produzir um filme dentro de um período curto, que é um tempo. Assim como o Pedro tem pouquíssimo tempo com os alunos, eu tenho só 2 tempos por semana, com sorte juntos, né? Dá para aproveitar, você ainda só tem um. Então, eu precisava de um jogo relativamente curto, mas que não fosse superficial, eu precisava aprofundar um pouco esse conteúdo, e que abarcasse todas as etapas de uma produção. Então, para vocês se familiarizarem um pouco com o tema, a gente pode dividir a produção de um filme, eu divido em 5 etapas. Em cada etapa dessa, todos têm um produtor, né? Eu sou produtor de filme, mas o que eu faço, né? Depende de cada etapa. Em cada etapa você vai ter uma função muito específica e um perfil de profissional muito específico. Então, às vezes eu tenho pessoas de perfis diferentes. Eu sou muito expansivo, sou muito comunicativo. Eu sou introspectivo, eu gosto de números, eu gosto de gente. Todos podem ser produtores. Você vai encontrar o seu nicho de acordo com o processo do filme. E às vezes é muito difícil saber em que nicho você se encaixa. E é uma pergunta difícil de chegar e perguntar diretamente para a pessoa, né? E o jogo começa a revelar essas subcamadas, né, da pessoa. O pessoal da psicologia me ajuda aí, que eu acho que vocês vão dar um suporte bom nesse lado, né? Então, a gente, para vocês entenderem, a gente tem um produtor executivo na primeira etapa, que é aquele que consegue o financiamento do filme, dinheiro para fazer, que administra as contas, os orçamentos. Depois a gente tem um diretor de produção, que é o que coordena tudo, que vai contratar os fornecedores, vai contratar a equipe para trabalhar no filme. Um produtor de set que cuida da filmagem, um produtor de pós-produção que cuida da finalização do filme e também o produtor executivo que volta para fazer a distribuição e a exibição do filme. Então são 5 etapas, muito longo. O filme pode durar 3 anos sendo produzido ou 3 meses. Vai depender muito do tamanho dele, é muito complexo. E como passar toda essa complexidade num jogo simples que dure um tempo de aula, né? Então, voltando para o nosso
para as nossas condições materiais, eu optei por um jogo de cartas que seria mais simples de produzir, né? Tenho até a ideia de fazer um tabuleiro mais complexo, mas isso é para os gamers depois da expansão. E que fosse, então, assim, simples de produzir, fácil de explicar. Isso eu acho que ainda não é tanto por causa da complexidade do processo mesmo, mas que as pessoas conseguem pegar a regra, jogar, se divertir e aprender. E eu, quando eu fiz essa proposta, eu não esperava ganhar esse adicional que era traçar os perfis dos produtores. Isso para mim foi um bônus e que tem me ajudado muito. Então eu elenquei aqui o que é o jogo, é um jogo de cartas, para 2 a 4 jogadores, e aí eu falo, poxa, mas a minha turma tem 20, tem 15, como é que eu faço, né? A gente trabalha muito em equipes. Como a gente já comentou aqui em outras mesas, cada equipe gerencia uma produtora. Então eu posso ter 3 pessoas jogando ou 9 pessoas jogando, 3 em cada equipe gerenciando essa produtora. Por enquanto de 60 minutos, os meus objetivos iniciais era ensinar como se faz uma produção, quais as etapas de cada filme, avaliar até que ponto eu posso aprofundar cada etapa, inserir elementos reais dentro daquele contexto, para não ficar tão distante aquela teoria inatingível. Enquanto a gente está jogando, eu começo a pegar exemplos, olha o filme tal que está passando no cinema, parece com esse que você está fazendo, e eles se conectam e começam a fazer suas próprias analogias, né? Eles sentirem a dificuldade de cada etapa, que não é tão simples, cada uma tem a sua sutileza, eles vão sentindo que é difícil. Ah, não pode ter uma cartinha aqui que facilita? Eu falei, não, na vida real isso acontece? Não, não acontece. Ah, entendi, professora, então tá, então eu vou tentar com mais afinco. E, finalmente, as escolhas que vão refletir na sua produção final, né? Que cada um fez. Acho que eu tenho foto. Essas aqui seriam os componentes do jogo, não é a arte final, é a arte que eu aproveitei do evento que a gente fez, por isso é tudo infantilzinho e tal, mas ele não é um jogo que funcione para criança, ele é um pouco mais complexo. Eu trabalho com turmas muito distintas que vão de 18 a 40 anos, então eu tenho que lidar assim, com uma gama bem variável. Não é um curso regular, né, não é fundamental nem nada, é quase como se fosse um curso técnico de extensão, então a gente não tem muito esse controle. Mas dá para acima de 14 anos, dá super tranquilo para jogar, né? Então, aquilo que eu falei, cada jogador ou equipe assume o papel de uma produtora de cinema, que tem filmes específicos que ela pode produzir, que vai ser um bônus para ela, por exemplo, eu produzo filmes de comédia, isso vai me dar mais pontos do que se eu fizer um filme de romance, por exemplo. E aí eu vou tentar privilegiar esses filmes. Então, lembrando daquelas etapas que a gente falou, das 5 etapas, eu tenho as cartas de projeto que vão dizer meu orçamento, quanto custa esse filme para ser feito, que tipo de filme, que gênero é esse filme, que é representado pelas cores dos elefantinhos. Por que elefante, gente? Porque a UNI, para qual eu fiz o projeto, o símbolo é um elefante, que é, na verdade, um elefante laranja de Chaplin. Então, por isso que está ali inserido. E quais as pessoas, quais os equipamentos, quais os profissionais que eu preciso contratar para que esse filme seja feito. Isso seria a nossa famosa carta de objetivo, né, nos jogos. Eu preciso, então, passar para a fase de financiamento, que eu vou correr atrás de uma Petrobras, atrás de uma Oi, né, para conseguir o tutor para fazer o filme, ou mesmo se eu vou conseguir inscrever meu filme numa lei de incentivo municipal, federal, estadual. Então eles começam a se familiarizar com esses aspectos. Finalmente, eles vão para a filmagem, eles contratam a equipe, o elenco, vão para o set, filmam. Eles precisam passar pelo crivo de um crítico, que pode, por muitas vezes, avaliar negativo ou positivamente, vai depender. Eles precisam de uma distribuidora, que é uma empresa que coloca esse filme no maior número de salas possíveis de cinema, para que o maior número de pessoas possa assistir esse filme. E, finalmente, conseguir que o público vá ver o filme prestigiado. Né? Cada etapa dessa, cada elemento desse tem uma pontuação que vai gerar o valor final daquele projeto que ele realizou. Quem conseguir mais as estrelinhas, né, mais pontos, vai ganhar
o grande prêmio de produtor. Mas durante o processo, assim, as cartas vão ficando assim na mesa. Durante o processo, isso acaba sendo o que menos importa. Se a gente estivesse, claro, fazendo uma partida normal, fora de sala de aula, o objetivo seria esse, conseguir o maior número de estrelas. Mas dentro da sala de aula, isso passa a ser secundário. Porque as trocas que a gente tem durante a produção dos filmes do jogo é tão maior, assim, é tão mais rica, que isso fica irrelevante. A gente consegue tirar um valor muito maior do que os simples cartas, os pontos objetivos, né? Só os detalhes das cartas e o manejo de mão, que é uma das regras, né? Então, o que a gente colhe disso? No princípio, eu tinha um simples objetivo que era como ensinar uma produção. E aí, eu tenho em torno de 13 a 14 aulas, eu dava as minhas aulas teóricas durante o semestre inteiro e deixava o jogo para ser a última aula, para avaliar como que tinha sido todo aquele contexto do período. Então eles fizeram teoria, fizeram os exercícios, a maioria ainda não teve a oportunidade de ir para um set de filmagem, realmente filmar, eles só vão fazer isso no período seguinte. E ainda não tem essa coisa de, como é que eu vou me comportar no set? Será que eu vou ser melhor no produtor executivo? Mas eu odeio planilha, tenho pavor de Excel. Eu adoro falar com gente. Eu sou aquele que fica ali na edição, fazendo os vídeos e tal, controlando tudo. Então você começa ali a delinear os perfis. E quando eles jogam, eles não percebem que isso tudo vem à tona. Eu fico só observando, monitorando a assistência do jogo e começo a analisar como que esses perfis vão sendo traçados. E facilmente eles se destacam. Eu vejo a pessoa que começa a planejar a curto e longo prazo, eu vou fazer esse filme aqui, mas esse projeto aqui eu vou deixar para depois porque eu vou conseguir dinheiro na distribuição desse primeiro para poder financiar a produção do segundo. Tem os megalomaníacos que querem fazer 4 filmes blockbuster e não conseguem terminar nenhum. Tem aqueles que são super enxutos, assim, eu vou fazer 2 filmes curtinhos, super simples, ali de nicho, né, vou exibir ali no circuito universitário, que é só para garantir meus pontinhos, minhas estrelinhas no final. E aí você começa a ver como cada um se comporta. Aí alguns falam, não, eu vou ali ligar para os meus amigos, eu vou contratar uma equipe e tal. Eles mesmos começam a inserir elementos do seu cotidiano no jogo. E isso vai ficando mais natural. Deixa de ser, para eles não parece que é uma revisão de conteúdo. Eu consigo traçar esses perfis de equipe, eles se divertem, né? Então, eu acho que acaba que todo mundo ganha. Os dois lados acabam ganhando com tudo isso. E aí, depois eu vou comparar mais. Uma segunda experiência, aí não é um jogo, tá? Eu chamo de simulador, porque na verdade é mais uma dinâmica. Mas é uma dinâmica que avalia um outro momento da aula. Eu dou dois semestres seguidos, né? São 2 cursos seguidos que se complementam. Então esse primeiro é muito base, assim, é muito beabá para quem está chegando, vai ter esse primeiro contato, vai aprender a fazer o filme, vai fazer todos os exercícios, todas as etapas, mas ainda nunca filmou. Ainda está muito cru. No segundo período, eu tenho que preparar essa pessoa para estar dentro de um set de filmagem totalmente independente, a preparar esse filme para ser filmado, finalizar e exibir na mostra que a escola prepara. E, assim, às vezes não basta você ter a teoria. Nem sempre você vai saber como aplicar. É como ele estava falando, às vezes a pessoa sabe o conceito, mas não sabe do que se trata. Então, entra uma outra situação, em que eu preciso testá-los e simular se eles realmente vão se comportar como a gente espera. Se eles realmente vão pegar aquele conteúdo aprendido e vão conseguir aplicar. E aí vai, não só do conteúdo, mas de novo, a questão da personalidade, do perfil da pessoa. E nesse simulador eu acabo me surpreendendo ainda mais do que no primeiro. Porque eles começam como se fosse um exercício extremamente corriqueiro. Eu pego um roteiro de um filme que ele já foi assistido, todo mundo já conhece, para familiarizar mais, para não ser um impedimento, para ser uma coisa que todo mundo vai ter
a mesma imagem na cabeça, a gente escolhe algumas cenas e faz alguns exercícios básicos de preparo de filmagem. Eles começam a fazer aquilo, eles acham que é simplesmente mais uma atividade, e eu começo a inserir alguns elementos que eles não esperam. E eles vão começando a reagir a esses elementos. Não sei se vocês conhecem um jogo de cinema chamado Blockbuster, o Fabric. É um jogo de cinema muito simples, de leilão. A mecânica dele é bem básica, eu realmente nem gosto muito, mas ele tem uma arte, ele é engraçadinho, é de cinema, então eu acabei comprando. E eu acabei pegando todos os componentes dele para usar nesse simulador, sem ter nada a ver com a regra do jogo. Então, aos poucos eu começo, eles estão lá preparando a filmagem, e eu chego, pego um saquinho, coloco dentro do saquinho notinhas, tilezinhos de valor, de dinheiro, e eu vou aleatoriamente tirar um valor dali, aquilo vai ser o orçamento do filme deles. Então eles tinham um planejamento que eles estavam fazendo e de repente, opa, agora eu sei o orçamento total do meu filme. Então, meu Deus, calma, que a gente estava planejando uma coisa, agora mudou tudo, o orçamento é outro, eu preciso de quê? Me adaptar muito rápido para aquela situação. Depois, a gente seleciona o elenco, e aí entra um fator que pode ser positivo ou negativo. Porque o elenco para o filme, ele agrega valor. Então, se eu trago uma Fernanda Montenegro para o meu projeto, a chance de eu conseguir patrocínio é muito maior. As portas meio que se abrem, poxa, o projeto da Fernanda, se a Fernanda está dando aval, é um projeto bom, vamos seguir com esse cara, né? Vamos seguir com esse projeto. E aí eles começam a ver outras saídas que um exercício básico não daria. Então vou pegar aqui um exemplo aleatório que já aconteceu, que saiu George Clooney para uma das equipes. Eles piraram. Gente, vai ter patrocínio de café, vai ter nada. A gente ganhamos nosso filme aqui com o George Clooney. Por quê? Porque é uma figura que vai agregar valor e eles começam a ver outras saídas. E aí a dinâmica vai mudando. Eles, poxa, se a gente tem um nome tão importante como esse, eu posso bater na porta de fulano para conseguir aquilo que a gente, quando não tinha dinheiro para uma passagem de avião. Agora a gente vai ter um avião inteiro se bobear, né? Então você começa a ir se adaptando. E quando eles menos esperam, e aí entra uma parte que para mim é muito difícil, porque por causa da timidez, eu simulo uma entrevista com um potencial patrocinador ou apoiador. E geralmente eu pego uma figura que pode ser pública ou que seja um cargo de importância na cidade onde vai ser feito o filme, incorporo o personagem, tiro eles de sala de aula, aquela equipe de sala de aula, levo para uma outra sala, simulo uma entrevista como se realmente fosse de verdade, não é a Renata que está mais ali, é o prefeito da cidade, enfim, é outra autoridade, e eles precisam me convencer a ceder aquele apoio ou patrocínio. E é nessa hora que eu fico de queixo caído, porque é aquilo que a gente está falando. Às vezes é um aluno que é muito tímido, que não fala em sala de aula, que faz os seus exercícios perfeitamente, faz lá o orçamento, a análise, tudo certinho. E aí chega num confronto desse, em que ele precisa viabilizar o filme, e a pessoa que está do outro lado está fazendo um pouco caso de todo esse trabalho que ele já teve, ele sai daquela caixinha, se impõe e batalha pelo filme dele. Por outro lado, às vezes aqueles que falam a beça na sala, que são super expansivos, ficam travados. Opa, não sei o que falar dessa hora, né? Porque é fácil você ser expansivo quando você está num ambiente confortável. Mas quando você está num ambiente hostil, às vezes você não sabe muito como se portar, você perde meio no chão. E aí eles se descobrem, eu também descubro novas facetas deles. E é isso tudo quando acaba, e aí a gente retorna para a sala, eles começam a trocar. Ai, como é que foi essa entrevista? Por que foi? Ai, vocês conseguiram o patrocínio? Às vezes conseguem, às vezes não. Vai depender do poder de influência que eles tenham sobre o meu personagem, né? Já cedi o patrocínio e já tirei também. Então, isso tudo depois a gente leva para uma avaliação. Todas as atividades a gente avalia em conjunto. Eu pergunto muito para eles o que eles acharam,
e eu coloco para eles todo o meu feedback também. E a gente vai construindo uma imagem junto. Então, assim, nesse comparativo, para os alunos, né, o que é aquele jogo lá do Cine Educando? Eles estão numa atividade fechada, que eles conhecem as regras, são definidas, estão num ambiente controlado, né? É um planejamento a longo prazo. Eu tenho minhas cartinhas aqui, eu sei que eu tenho que chegar lá, eu tenho 50 minutos, é super tranquilo. E ele vivencia aquela teoria que a gente estudou durante 6 meses. No simulador, ele está numa dinâmica totalmente aberta, ele não tem controle nenhum, ele não faz ideia do que vai acontecer, os elementos vão entrando, é um ambiente absolutamente imprevisível, ele precisa tomar decisões rápidas, e aí ele já não vivencia mais a teoria, está vivenciando a prática. Foi o jeito que eu consegui de simular aquilo que ele vai encontrar na rua daqui a um mês, quando ele precisar filmar. Né? Aí, para mim, como professora, eu sei que esse traçar perfil pode parecer um pouco pesado, mas é que vocês precisam entender que na hora que a gente vai montar uma equipe, como a gente tem perfis diferentes de produtor, eu tenho praticamente 5 produtores para entrar numa equipe durante o filme, eu não posso colocar, por exemplo, 2 pessoas que são boas produtoras de set, que vão cuidar da filmagem, mas que nenhuma que não tem habilidade de controle, de organização, de orçamento. Porque senão isso vai ser uma bagunça. Esse filme vai sair aos trancos e barrancos se sair. Eu preciso ter um equilíbrio nessa composição da equipe. Saber escolher uma equipe é um papel muito importante para o produtor. Então, quando a gente termina o jogo do Cine Educando, eu já sei, ela é ótima para ser produtora executiva. Sabe fazer muito bem o orçamento e controlar. Ele já curte mais em produção de set, ele precisa ter adrenalina na veia, né, para saber colocar fogo ali na hora do set, fazer as pessoas trabalharem. Vamos filmar. Né? Então eu pensei, vou pegar esses 2 e vou pôr numa equipe. Ela também já é uma boa produtora executiva, então não. 2 produtoras executivas não preciso, ela vai para outra equipe. Então, dali, a gente já traz esses perfis e quando eles forem compor as equipes dos projetos, porque geralmente eles têm que fazer em torno de 4 a 5 filmes no período seguinte, eles já sabem mais ou menos como que ele vai ser essa troca, né? E vai fazendo esse perfil. Então, seria esse traçar perfil que eu falo. Avaliar a compreensão do conteúdo, porque ali eu vejo que etapa da produção eles aprenderam melhor, qual que eles estão com mais dificuldade e o que eu vou precisar reforçar. A gente faz uma analogia com os resultados de produções reais, como eu tinha comentado, que fica muito mais fácil para eles. Então, por exemplo, lá no jogo que tem as estrelinhas, né? Teve um mais recente, a menina conseguiu, assim, acho que ela bateu o recorde de todas as estrelinhas possíveis que se podia conseguir, inclusive com um público astronômico no final, que é bem difícil. Elas conseguiram todas as cartas de público positivas. E aí a gente comparou, nossa, você é a Globo fazendo o filme do Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, né? Estava ali estourando no público, ela, nossa, tem tudo a ver, um filme de comédia, eu consegui um barato, eu consegui um super público, ou seja, tive uma super rentabilidade e tal. O outro não, o outro ele já fez ali um filme só com os amigos, ele era o rapaz dos contatinhos. Ele mesmo se intitulou Produtor dos Contatinhos. E aí ele só fazia um projeto barato com os amigos, de fácil produção, assim, projetos curtos e pequenos. Eu falo, tem vantagens e desvantagens, tem que saber equilibrar para conseguir seu objetivo. Né? E o debate pós-jogo, que para mim é o mais rico de todos. Esse debate a gente faz imediatamente quando acaba, mas ele ainda rende por umas 3, 4 aulas, porque eles mesmos vão retomando, puxa, aquilo que aconteceu no jogo, é isso que a gente viu no conteúdo, e aí vai ficando mais rico. No caso do simulador, eu aperfeiçoo aqueles perfis que eu tracei, porque as pessoas vão ficando mais complexas nas suas escolhas e nos seus comportamentos. Então eu já vejo, olha, essa pessoa é tímida, mas ela sabe como se portar numa situação que exija um pulso mais firme, ou não. Essa pessoa é uma ótima comunicadora para fazer um primeiro contato, mas não teria pulso para segurar uma equipe no set. A gente começa a aperfeiçoar isso. Então estabelecendo novos perfis. E novamente a gente faz esse debate pós-simulador, que também rende a peça, gerando conteúdo para novas aulas.
Como tá o tempo? Você com o meu celular acabou a bateria. São 6 horas. Tá, então falta mais. Tá acabando. É meia-noite. Então, assim, só queria reforçar duas coisas que eu aprendo com essas práticas, né? E toda a atividade que gera um debate, que vai reverter numa aula de análise coletiva e o aprofundamento desse conteúdo, com participação coletiva. Eles avaliam seus próprios papéis dentro dessas atividades, eles se colocam dentro da atividade, são parte integrante e mais espectadores de conteúdo. Isso é aquilo que a gente fala, não usar o jogo como ferramenta, mas não uma coisa distante. Eu fui lá, sentei, joguei, me diverti, entreti, acabou. Não, eles têm que fazer parte daquilo. E aí, quando a gente faz as analogias para a vida real, com os próprios perfis que eles se veem ali como, puxa, são produtores, nossa, são produtores executivos daquilo. Eles se apropriam daquilo e passa a ter uma outra postura diante do conteúdo. Então, voltando àquelas 3 perguntinhas que o pessoal colocou pra gente na hora de compor a mesa, eu acho que estão todas ticadas, se alguém discordar, fala aí, mas eu acho que dá para usar o jogo como uma avaliação subjetiva e dinâmicas diversas, né? Aí, assim, as vantagens que a gente geralmente vê quando a gente fala, eu vou usar o jogo em sala de aula para quebrar a rotina, vai dar um novo ponto de vista do conteúdo, o aluno vai aprender brincando. Isso é a primeira coisa que a gente pensa. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, que o professor aprende a avaliar melhor o conteúdo que está sendo dado, o aluno e o seu próprio papel dentro da sala de aula. E é isso. Bom, pessoal, vamos às perguntas. Quem quiser pergunta, eu faço. Poxa, eu sempre sou o primeiro a ser triste. Mas eu queria agradecer muito vocês 3. Isso foi uma experiência incrível. Os 3 estão completamente endeusados. Parabéns. Mas é porque cada um deu uma contribuição muito boa, pelo menos pra mim, assim. A Sueli, distinguir, por exemplo, a utilização do jogo para aprendizado e para avaliação foi uma coisa que me deu um estalo na minha mente muito grande. E eu me solidarizei muito com o Pedro, porque quando você falou da utilização do jogo enquanto uma sensibilização, então um complemento, né, vamos dizer assim, da matéria, eu também faço isso, eu sou de filosofia, então estou ali próximo de você. Você sabe que tem um tempo só, né? Isso, é claro. Só que eu faço isso com filmes, eu achei curioso, porque o jogo você tem essa particularidade de você estar lá, participando. O filme você só assiste. Mesmo assim, dá para utilizar da mesma forma, né? E minha querida Renata, olha, você fez um estrago bem grande na minha cabeça, parabéns por isso. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Primeiramente, muito parabéns por conseguir fazer essa atividade fechada em 50 minutos. Eu achei isso muito absurdo. Porque deve ter dado um trabalho muito grande. Porque eu, por exemplo, fiquei tentando pegar essa sua atividade tanto do simulado quanto do jogo para passar para digamos assim, um planejamento de aula. Eu só consegui literalmente encaixar como sendo, no nosso caso, pelo menos de um tempo de aula, exatamente, como sendo esse coisa aberto que você jogou, esse simulado assim gigantesco. Mas uma coisa que eu achei curiosa é que na escola de cinema as pessoas têm uma disposição para comprar a ideia, né? No nosso caso, por exemplo, de tentar utilizar isso dentro da sala de aula, a gente teria que convencer a turma a utilizar. Na verdade, ali a gente tem um pouquinho mais de liberdade, porque a gente não segue o planejamento oficial, né? Cada professor é bem livre para fazer seu conteúdo. Eu nunca pedi autorização para a escola para usar o jogo. Isso já faz parte. Você quer Renata virtual, tem que ter jogo com ela. Não tem como não ter. E assim, acho que eles já estão tão massacrados, não importa se é um curso técnico, né, de especialização, mas estão tão massacrados com teoria, prática, exercício. Quando eu chego a falar, eu tenho um jogo que eu quero fazer com vocês,
Não sei, eu sempre falo, não sei se vai dar tempo. Eles ficam enlouquecidos. Pelo amor de Deus, vamos jogar. A ponto de eu ter que marcar uma aula extra no sábado, porque o tempo não deu durante o período normal, ficou faltando a aula do jogo e eles quase me mataram. E eu falei, não, tá bom, a gente vem no sábado e aí vocês jogam. Foi ótimo, porque aí só foi o que realmente queria, né? E eles aproveitaram bastante. Fica aquela coisa, acaba de jogar e de novo. A gente só dá pra fazer A gente não falou, teve uma mesa de manhã só para isso, que é a questão da gamificação. Que é você utilizar elementos do jogo no processo educativo, né? A questão da simulação, por exemplo. A minha irmã, enquanto aluna, ela relata uma experiência assim, que ela teve na aula de história. Era como se fosse uma Olimpíada dentro de sala, tinha tarefas, tinha coisa de rolar no chão, enfim, era quiz, torta na cara, eram uns negócios assim, bem loucos, assim, mas que para ela funcionou super bem. E assim, eram algumas aulas com esses processos, então, de repente você não tem tanto tempo, mas dentro daquele tempo da aula você faz uma determinada dinâmica. Tem professor que não fica o curso inteiro. Então, lá na Celso Lisboa tem um professor, eu não lembro a área dele, mas a parte mais administrativa, que ele encontrou uma forma de gamificar, e aí ao invés de dar ponto, ele dá moedas, só que aí teve corrupção, né, que eles começaram a vender as moedas. O ser humano é corrupto. Então, assim, tem jeitos de se gamificar, de trazer um elemento do jogo, sair um pouco da rotina, sem que isso precise ser um tempo inteiro da aula. Dá pra fazer. Pegando o que vocês falaram, uma coisa que eu não falei na fala, mas é porque assim, até o caráter dele é bem revolucionário de você colocar um jogo dentro de sala de aula, de um ensino fundamental, de um ensino médio. Porque assim, cara, a escola que a gente tem hoje, ela mudou muito pouco da época da Revolução Francesa, por exemplo, quando ela foi concebida. Então, eu acho que quando você pensa num jogo na tua aula, você está tratando, primeiro você está respeitando o teu estudante e você está colocando ele no papel de autor daquela aula, e não enquanto um corpo dócil, passivo, que só está recebendo informações daquele professor. E aí fez total sentido aquela coisa que você colocou aqui, que a gente pode avaliar melhor. Porque é óbvio que a gente pode avaliar melhor, porque o nosso estudante ocupa um lugar diferente daquele que só está sentado durante um trimestre inteiro, que muitas vezes, de forma errada, o professor só vai olhar para aquele estudante no momento que ele vai pegar a prova para corrigir. Quando você proporciona o momento do jogo, né, o corpo fala, ele vai ter que levantar, ele vai ter que falar, ele vai ter... Então, isso é até uma quebra total na rotina monótona que a escola normalmente tem, né? Então é muito potente nesse sentido. E essa questão de eles se apropriarem do exercício da prática, né? Sim. É o que você falou, eles deixam de ser meros receptores de conteúdo e passam a produzir seu próprio conteúdo. Vocês têm produzido o jogo, né? Como você Já é outro patamar. E teoricamente, quando você utiliza uma avaliação, é para identificar se eles aprenderam, se tem algum problema, e se tivesse, né, que muitas vezes tem, a gente deveria trabalhar aquele conteúdo novamente. Alguém que faz isso? Tipo, eu avaliei, e o aluno não aprendeu, caramba, ficou com uma baixa. E vai ter que recuperar no próximo semestre, vai ter que estudar mais. É muito difícil, tanto por questão de tempo, de planejamento, de a gente conseguir voltar com o conteúdo. de cultura escolar. De cultura. E a gente sempre tenta transferir a responsabilidade para o outro. Então, a culpa do aluno que não estudou não é minha como professor, que de repente não pensei numa outra estratégia. É claro, gente, que a gente não deve se culpar por tudo e se atormentar, não. Mas assim, a gente também tem que pensar na nossa responsabilidade como professor. Então, quando a gente está jogando, essa participação, né, do estudante, ela permite que a gente identifique coisas que talvez a gente não tenha percebido ainda. E isso vale para o jogo, mas vale para qualquer metodologia ativa onde o aluno participe. Então, assim, é desafiador você colocar o aluno como protagonista, porque quando você começa a fazer isso, ele se torna um aluno muito mais crítico. E aí você está construindo algo assim, tipo, você está construindo uma pessoa que ela vai ser muito mais crítica com o que ela vai receber, inclusive da sua própria aula. Você vai ter que trabalhar muito para que você atinja a expectativa daquele estudante. Mas assim, é recompensador, né? É muito bom você ver esse estudante crescendo. Isso que você falou deles se tornarem mais críticos, vou dar a palavra para você, assim, fica muito evidente
as minhas turmas, elas passam, não sei se, botando umidade de lado, elas passam a ser as turmas mais críticas da escola, elas passam a inquirir mais a coordenação e vão correr atrás. Porque é isso, se eu me coloco no papel que eles podem me avaliar e me criticar, eles ganham uma autonomia e falam, não, peraí, a escola não é perfeita e a gente está sendo lesado por direito tal, só a gente vai correr atrás do nosso direito. Então eles ganham em outros departamentos que ganham na sociedade. Eu queria primeiro agradecer, assim, fantástico, e é muito legal ouvir o professor contando o que aconteceu na sala de aula com os jogos. Geralmente você não tem essa visão, você tem, eu fiz um jogo assim, e faz um relato estatístico, que você vê em congresso científico. Então, obrigado pelo relato, que é mais legal. Eu queria fazer um comentário também. Eu dou curso de fazer jogos, e a minha regra é não pode fazer trivia, não pode fazer corrida. Porque senão a pessoa imediatamente cai, né, no trivia e no corrida, e você está num curso de fazer jogos. Para fazer trivia e corrida, gente, você não precisa fazer um curso de fazer jogos. Tá? Então você vai usar as mecânicas, tem que usar as mecânicas que você vai aprender jogando. Mas tenha cuidado, que eu queria chamar a atenção, é o seguinte, as mecânicas passam uma mensagem. Então, quando você faz o jogo, inclusive você pode passar toda a mensagem só na mecânica. Claro, precisa um pouquinho mais de tempo, mas tomar cuidado para não escolher uma mecânica que está dizendo o contrário do que você quer passar também. Ao mesmo tempo que elas passam a mensagem que você quer, elas passam a mensagem que você pode não querer passar. E eu tenho um exemplo do jogo. A gente, saindo desses campos, a gente decidiu, vamos fazer um jogo para mostrar que corrupção é ruim para a sociedade? E as pessoas jogando viravam corruptas. Porque a gente foi real, o corrupto. E elas ganhavam. Ganhavam, porque o corrupto ganha. A chance de ser pego, né, não é meio assim, é da sociedade também. Entendeu? Então o corrupto podia, sei lá, fugir do país com dinheiro de ser pego. As mecânicas que a gente foi gerando meio realistas foram ruins. Deu ideia, né? Caramba, é muito mais negócio eu roubar. Eu menti, porque as mecânicas estavam lá e faziam sucesso. Então cuidado. Então, outro comentário que eu queria fazer, que talvez não tenha ficado percebido, mas você está falando de adulto, você está falando de adolescente, adolescentes e adultos. E você coloca os jogos. Eu vou contar a história real. Então. Eu cheguei em casa e falei, poxa, eu botei Kahoots na minha turma, todo mundo tem 30 anos para cima, eu tenho MBA. A turma adorou. Aí minha filha, eu usava Kahoot no colégio. Aquela ferramenta que você põe na internet, que você soubesse. Então, as mesmas coisas que faz com criança, funciona com adulto e é surpreendente como você acorda o adulto. Eu estava falando como o adulto acorda. Então, chamar a atenção que isso é para adulto. Brincar, gente. A gente às vezes fala que não quer ser adulto, cara de brincar, você tem que ser adulto, mas adulto gosta de brincar. Não, e assim, ao mesmo tempo, ocorre o inverso disso, né? Como as escolas, já estou falando de fundamental, né? Elas investem num processo de tornar a criança adulto. Gente, vocês já viram então, assim, é a PH, negação do direito de brincar. Já viu o que faz o PH hoje? Não. As turmas do PH fazem o seu plano de sua visão, a sua missão, os seus objetivos. E você chega lá, se você vai fazer uma apresentação, a turma se apresenta, cara, eu vou apresentar a minha turma, a nossa missão é essa, a minha missão é ficar são pequenos executivos. E é a visão do colégio, do sistema de ensino. Nessa tela propaganda, inclusive, né? Nem sei, mas quando me contaram isso, foi um dia atrás, eu fiquei quase na cadeira. De um militar com uma arma na mão. O professor pensa que a nossa arma são os livros, uma arma de fogo mesmo. Só a propaganda já é assustadora. A gente teve a propaganda do Paz há poucos anos atrás, que era aquela igualzinho ao Pink Floyd, né? Daquela máquina de fazer salsicha, das crianças saindo modeladas, foi terrível. E uma coisa que eu gosto no dono da escola, não vou dizer porque, enfim, eu logo me taco, escolas que eu Pedro da aula, mas que assim, que eu acho legal, que eles têm avaliação, faz parte do processo de avaliação, não sei mais para frente, mas pelo menos as crianças, os adolescentes até uma certa idade, a hora do intervalo que as crianças brincam faz parte da avaliação dos professores. Então assim, não é aquela coisa assim, a criança está brincando direito, não está brincando direito, não. Como as crianças brincam, como elas interagem, que soluções elas encontram,
fazem parte. Isso Eu acho ensina muito mais do que o momento de sala de aula, porque o momento de sala de aula está totalmente engessado, né? Aí sai da sala de aula, jogar futebol, aí é o momento que o cara vai querer dar um chute no outro, vai querer burlar. Então, uma das maiores salas de aula na escola, e a gente fala muito isso na coordenação, né? Pô, se você puder, sai da sala dos professores, que às vezes é um muro de lamentações, com vontade de se matar, e meu irmão, vai pro pátio, entendeu? A gente chama de pátio lá porque é lá que a vida acontece, é lá que os meninos brincam, que tem os conflitos, enfim, desculpa te cortar. Não, mas é isso, eu acho que é perfeito, né? Eu acho que a gente tem que pensar o lúdico não como a parte da educação, o lúdico faz parte, inclusive como adolescente, como o aluno brinca, como o aluno joga, vai ter que fazer parte da avaliação, sem sair naquele erro, né, de vamos transformar tudo, a gente tem usado mais notificação, né, do que notificação do governo, mas é que naquele assim, da estrelinha que fez a prova, estudou, não estudou. Eu acho que esse é o empobrecimento que o jogo pode ser. A gente precisa enriquecer esse lúdico, transformar esse lúdico como parte do processo desses alunos, exatamente porque a gente sabe o potencial que o lúdico demonstra do aluno, né? É uma experiência prática agradável, mas que você pode ter um desenvolvimento muito mais aprofundado. Tem 3 exemplos e a gente conhece outros aí. Ah, isso é uma coisa assim, cuidado que a gente tem que ter como educador, e vale para o jogo, vale para o lúdico, vale para tudo na vida, que é não avaliar aquilo que você não ensinou. Então, por exemplo, a gente acaba falando mal, de certa forma, do jogo de trilha, porque é muito simples. Se você vai construir um jogo que no curto tempo ele é super válido, né? Não é condenado. Mas ali no caso era um curso de jogos e tinha que ser feito. No caso dos meus alunos, eles não conhecem outros jogos, eles não tinham tempo para apresentar. Aí imagina se eu imagina que eu nunca joguei com meus alunos. Aí eu pego um jogo super complexo, uma mecânica bem difícil, porque não sei se isso aconteceu com vocês, eu sou só a pessoa mais idiota do mundo, mas teve jogo que eu só fui entender de verdade toda a mecânica do jogo quando o jogo acabou. Aí acontece Que eu criei toda uma estratégia, é aquele jogo, alguma coisa de Tigre, bora de Tigre, não lembro o que era. Que eu fui corrupta, porque na minha carta que eu tinha ganhado, eu achei que eu fosse eliminar a corrupção, mas eu não eliminava a minha corrupção, eu eliminava do jogo. Cada corrupção que eu pegava valia menos não sei quanto, multiplicado por não sei quanto. Eu sei que eu terminei assim com menos 60 e poucos pontos. Aí eu falei, gente, mas eu tinha entendido tudo errado. Então imagina se eu tivesse sido avaliada de estratégia do jogo, sem nunca ter jogado aquilo ali com uma mecânica complexa. Então assim, se eu quero avaliar o aluno em um jogo, ele precisa entender como o jogo funciona. Se eu não tenho tempo para fazer isso, faça uma mecânica simples. Um jogo de cartas, um jogo de trilha, que seja, mas que não comprometa o aluno pelo fato dele não entender a complexidade da mecânica do jogo. Porque não é tão trivial assim, né? A gente tem mecânicas que teve gente que nunca experimentou na vida. É porque a gente é muito apaixonado por jogos, não sei se vocês também, mas eu converso sobre os jogos com motorista de Uber, às vezes. E quando a gente fala com outras pessoas que não estão inseridas no mundo dos jogos, a gente fala sobre o jogo, na cabeça de todo mundo imagem, ação, banco imobiliário, então são mecânicas muito clássicas, com War. E aí você vem com uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, a pessoa nunca jogou, não é culpa dela. Por outro lado, a gente tem que mostrar que é para todo mundo. Tem uma menina que ela faz o doutorado lá também na IBS, na Fiocruz, uma criança pediu um brinquedo. Acho que era algum tempo vago, os problemas que eles têm na escola pública, e ela deu um jogo de xadrez. E a criança falou assim, não, mas esse jogo é para rico, eu não sei jogar. Então o jogo de xadrez estava na escola, a criança não tinha o que fazer, queria jogar, mas ela jogou que aquele jogo não era para ela. Então se alguém em algum momento apresentasse para ela, de repente ela já saberia jogar e ela não entenderia daquela forma. Então o jogo pode ser democrático, mas invista tempo no seu aluno e não cobre dele algo que você não mostrou. Então mostre as possibilidades, mas seja coerente com as cobranças. E a gente fala mal de trilha, por assim dizer, porque a maior parte das pessoas gostam de jogos, alguns jogos mais complexos,
Mas a ideia é justamente essa. Há momentos que o jogo de trilha é perfeito. E há idades também que não pode passar de certo ponto. Sim, e assim, a Carol teve uma situação de uma aluna, foi você, Carol, que teve uma aluna que usou Tipo perfil. o perfil e foi lindo o trabalho que você demonstrou. Então, assim, você tem, se quiser falar um pouco, enfim, mas é só... Porque acho que vem do nosso... Eu tinha um maior preconceito com jogos, assim. Primeiro, na verdade, não era nem jogo de trilha, ela usou perfil, mas era com um jogo que era para revisão, fixação do conteúdo, né? Eu sempre achava muito mais bacana você fazer um jogo que o cara vai aprender jogando. E aí a monitora falou que queria fazer um tipo de jogo, eu falei, não, esquece isso, vamos fazer um jogo diferente, vamos fazer um jogo para o pessoal aprender. E assim, ela insistiu, que foi ótimo. E aí eu falei, não, vambora, vamos fazer. E foi uma experiência muito rica, porque o que os alunos aprenderam jogando um jogo que era para ser só de revisão, terminou muito. Foi um momento assim de discutir conceitos e tal. E aí eu falei, poxa, como a gente é preconceituoso, como a gente tem que estar aberto a situações diferentes. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, não são com jogos simples, eu acho que é momentos para eles. É o que é e o que não é jogo, principalmente. Porque assim, sinceramente, o psicólogo botar estrelinha não é jogo. Botar estrelinha é ensinar ratinho a baixar coisinha para tomar água na caixinha do esquina. Isso não é gamificação, isso é outra coisa. Isso é banalização, isso é outra coisa. Gamificação tem todo um processo, existe uma complexidade maior nisso. Mesmo o jogo de trilha, o que eu estava falando, ele usou o jogo de trilha, ele usou isso de introdução, ele usou bem isso, teve um resultado positivo, enfim. Eu acho que a gente fala mal porque a gente é gamer, a gente é chato, mas não é uma chatice só, né? Porque a gente sabe como a gente vai jogando e você vai tendo mecânicas mais complexas. Mas isso entra no universo de possibilidades do próprio professor. Isso, Sim. eu falei, jogue, experimente. Se você não fizer o simples, se você não fizer a trilha, você não vai se sentir confortável de depois fazer alguma coisa um pouquinho mais Por difícil. exemplo, assim, pessoalmente, o grande referencial de jogos é o Pedro, que eu tenho. Eu também. Então, assim, a quantidade de jogos que eu já vi e já joguei com o Pedro, então, assim, eu tenho noção da mecânica, mas eu não tenho tanta noção daquela mecânica para conduzir um jogo com a minha turma. Entende? Então, assim, pode ser um tiro no pé. É o que eu estava fazendo, né? Se eu não domino aquela mecânica e eu invisto naquela mecânica só porque é uma coisa que sai do tradicional, mas se eu não domino aquilo, cara, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Então, é sempre estar muito atento, assim, o que você quer para o jogo, né? Tá ligado qual é o teu público, né? Conhecer minimamente o teu público, para ver se faz sentido trabalhar aquele jogo com aquela mecânica, com aquelas regras, naquele momento. Se o objetivo não estiver claro, vira recreação. Então, assim, todos os filmes que eu assisti na escola, ou 99% deles, eu não sei por que eu assisti. Porque o professor passava o filme que pra ele talvez tivesse alguma clareza, ou ele só queria cumprir mesmo, tapar buraco, não sei qual era o propósito. Passava o filme, terminava o filme, já acabou o tempo da aula, porque era um filme muito longo. Foi pra casa. E aí, o que eu entendi do filme? Pra que foi o filme? Mas isso é muito louco. Minha filha e meu filho assistiram o mesmo filme com o mesmo professor. Minha filha falou isso pra mim e eu falei, não, é fantástico, a matéria toda tá ali. Mas não é subjetivo. Não, mas É subjetivo, mas é o que ele tá falando. É o ponto, você tem que olhar para aquela turma. Então, mas eu acho nessa que então... turma você tem esses dois indivíduos. Então, qualquer recurso pedagógico, se ele não for bem utilizado, pode ser que ele atenda o aluno e pode ser que ele não atenda o outro. Então tem que ter alguma mediação. Então assim, você jogar, você dá um tabuleiro pro aluno. Claro, eu sou rico, minha escola é rica, Inxalá muito ouro. Comprei 10 tabuleiros de um Eurogame super caro porque a minha escola pode. Ok, deixei os tabuleiros, os alunos estão jogando, acabou o tempo da aula, gente, acabou o tempo, vamos embora. Você tem certeza que todos os alunos entenderam da mesma maneira? Você tem certeza que os pontos principais que você queria foram atendidos? Então, assim, tem aluno que não vai precisar da sua ajuda, mas tem outro que talvez não tenha visto. Então, assim, a mediação é importante. Deixa eu só dar um relato. Na área de administração, business, MBA, eles usam muito o jogo mesmo, em sala de aula, para saber, não existe jogo sem debriefing, sem debate simples. Para adulto, jogando um jogo da teoria que eles estão estudando, o jogo é óbvio relacionado à teoria, mas tem que debater depois. É aquilo que a gente está discutindo muito recentemente, que inclusive o filósofo do grupo, vai ser legal se conhecer,
que é o Marx, ele traz muita ideia, né, da gente pensar o jogo como metodologia, não como ferramenta. Eu penso muito ferramenta do pensamento de uma maneira mais ampla. Mas é isso, a gente tem que usar o jogo, pensar o jogo como uma metodologia. O jogo faz parte de um processo maior do que se quer fazer com o aluno. Não, né? e assim, se vira um jogo só pelo jogo, acabou, o jogo perdeu. E deixar Vira claro, na aula de educação física. deixar claro, né? A gente pode debater isso a partir da experiência do filme, a partir da experiência do jogo. Vou puxar a sardinha pro meu lado de novo e falar da sociologia, porque todo mundo acha que sabe muito sociologia, né? A gente sabe violência, gênero, cidadania. Você tem que deixar claro, pelo menos eu faço isso, desde o início, por que você está fazendo aquilo com o seu aluno, entendeu? Porque isso é respeitar o aluno também. Se você chega pro aluno... Exatamente, se você chega pro aluno, hoje a gente vai ver um filme que professores de sociologia adoram passar, que é... Agora fugiu um ano. Enfim, é um filme lá que dá pra trabalhar hobbies, né? De estado de natureza e tal. Mas por que você tá... vejam o filme porque eu quero que vocês analisem isso. Então assim, respeitar o teu estudante também para falar por que você está fazendo uso daquele instrumento, seja jogo, seja filme. E eu achei muito legal o que você falou da questão do debate depois do momento, porque isso é uma coisa que falta na cultura escolar. Inclusive na formação dos professores nos cursos de licenciatura. A gente não é formado para avaliar as nossas aulas. Parece que a gente faz lá o momento do plano de aula, né? Mas naquele espaço de avaliação, a gente vê a avaliação só como uma prova. A gente só a prova avalia, né? Uma conversa não avalia, um jogo não serve para avaliar, um relatório não serve para avaliar. Então, isso é tudo muito misturado, né? Essas práticas erradas que a gente está falando aqui, não é o jogo pelo jogo, se você está fazendo o jogo, porque isso é muito difícil da gente fazer, é desafiador por conta disso também, porque fazendo, assim, a gente pensar um momento digno, né, de 50 minutos, fazer um jogo, seja ele qual for, de trilha ou não, enfim, se você fizer bem feito, você pode estar indo de encontro, assim, com várias práticas seculares da escola que diz respeito ao aluno, que não consideram o aprendizado do aluno, que não colocam o aluno no meio do processo de aprendizagem. Então, de fato, é uma coisa que envolve muitas realidades presentes na sala de aula, muitos capoeiros, que eu quero falar, que a gente tem e que a gente tem que deixar de ter, porque senão a gente não ensina, e aí não faz sentido. Bom, gente, vamos lá? Mais alguma coisa? Então fechou que são 6h30 já quase, e me bateu, pessoal.